muito bom dia. Perdão pelos atrasos de 10 minutinhos protocolares, mas a gente estava esperando o elevador nos ajudar. Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Algumas carinhas já conhecidas de outros encontros, algumas novas. A Arena de Economia Criativa é um espaço por excelência de discussões, de reflexões, de debates. A gente sempre se enriquece ouvindo, participando, então, muito gostoso tê-los a bordo. O Alejandro, ali atrás, e eu somos de uma empresa chamada Garimpo de Soluções, que assina pela curadoria, e a gente se diverte um monte vasculhando o mundo atrás das experiências mais incríveis. Este projeto, Meu Futuro é Agora, como proposta pelo fio de raciocínio das transformações culturais, urbanas, sociais e econômicas, discutir como cada um de nós se prepara para isso. E um bloco desse projeto é justamente dedicado às cidades, que é uma das nossas paixões. A gente já teve Medellín, agora a gente traz Lisboa, depois será Buenos Aires. Como essas cidades vêm se preparando para um futuro tão incerto, e um futuro, enfim, no qual elas cada vez mais têm de assumir um papel de aprendizado das tais habilidades do futuro. Visualização, conexões, raciocínio crítico, como é que elas dão uma forcinha para a gente nisso. Então, é muito gostoso tê-los participando desse debate, junto com dois amigos super queridos, que eu já vou chamando aqui para o palco. A Branca Gameiro Neves é arquiteta, mestre em qualificação de cidade e diretora do projeto na Direção Municipal de Economia e Inovação da Prefeitura de Lisboa. Lá eles chamam Câmara, mas seria a nossa prefeitura. Agora eu paro de ler o currículo e dou meu testemunho. A gente já teve o prazer de trazer a Branca para São Paulo uma vez ou duas, e ela sempre nos encanta mostrando as conexões de espaço público, a paixão por ser lisboeta, uma cidade que a gente ainda associa muito a uma cidade dos nossos antepassados e das histórias que por aqui circulam, mas que é uma cidade que vem despontando a ponto de, outro dia, nos disseram que o apelido de Lisboa passou a ser Lisótima, né? Porque realmente vem se transformando muito. Então, pronto, olha aí. Branca, por favor, ótimo tê-la aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite e provocação. Falando de provocação, o nosso mediador, que é um atiçador, porque tudo que a gente não quer é mediar, tudo que a gente quer é atiçar novas ideias, é o André Palhano. O André é jornalista por formação, enfim, trabalhou uma pá de tempo como jornalista econômico, cobrindo os temas mais incríveis de transformações em outras searas, até que chegou uma hora que ele falou, vamos atiçar outras dimensões. E essas outras dimensões atendem também por um nome que é Paixão Compartilhada das Cidades, né? O André, para vocês terem uma ideia, uma das vários chapeuzinhos do André, ele é o criador da Virada Sustentável, junto com a Mariana. É um festival de educação e mobilização para a sustentabilidade, com edições em diversas cidades brasileiras já. E o André tem essa capacidade incrível de visão transversal das coisas que acontecem, além, logicamente, de toda uma série de cabedais de conhecimento que ele vai somando para o nosso palco nessa conversa com a Branca. Obrigada, André, por você estar aqui ajudando a gente a lidar com um tema tão importante. Para vocês entenderem a dinâmica e já se prepararem para ela, a Branca terá cerca de 1 hora, que sempre voa, né, para nos levar a Lisboa durante esse período. Ao final dessa apresentação, o André vai fazer uma breve consideração e já vai lançar uma pergunta para vocês somarem depois de vocês a ela. Então, o microfone vai circular, a gente vai aproveitar esse espaço tão intimista que a Arena propicia para conseguir fazer uma conversa aqui a 100 mentes e corações. Então, Branca, por favor. Obrigada. Agora você começa. Sou eu já a falar? Bom, muito bom dia. Bom dia. É uma emoção, eu posso dizer que é uma emoção estar aqui, ainda por cima, rever queridas amigas que eu conheci há uns anos e que mantemos a ligação. Portanto, muito obrigada por me virem ouvir, enfim, por estarem presentes, é um gosto. Como a Cainha, e logicamente que eu tenho que agradecer do coração, ela de vez em quando desafiar-me para vir cá, a Cainha e o Alejandro. Muito obrigada, a Garimpo de Soluções, de facto, tem feito um trabalho extraordinário, como sabem. Nós, de lá do Atlântico, também sabemos o que é que vocês andam a fazer e, portanto, é muito bom esta mulher maravilhosa das criativas e que tem andado a mexer com tanta gente por aí e a dinamizar a criatividade das cidades, que é isso que nós precisamos, cidades criativas. Como ela disse, eu trabalho na Prefeitura já há alguns anos, não digo, são muitos, e o que eu venho falar é um pouco, de facto, da cidade.
de todo um trabalho de uma equipa que tem estado a trabalhar há muitos anos. Aliás, a Prefeitura tem feito um trabalho muito, muito intenso e eu, alguns dos projetos estive envolvido, outros não, portanto eu venho fazer o elo, a ligação e mostrar um pouco toda esta dinâmica que nós temos em Lisboa. Eu nunca tive assim numa cadeirinha destas assim à volta, portanto vocês desculpem se eu, entretanto, ficar assim meio tonta, porque de facto este fórum é muito simpático. Vou ver se também me consigo encontrar com estas coisas, porque normalmente... Ora bem, o tema, eu venho falar de Lisboa, mas logicamente, como estamos a falar, o meu futuro é agora, eu faço aqui uma introduçãozinha antes de chegarmos a Lisboa, porque de facto a gente pergunta o meu futuro é agora, o nosso futuro é agora e o futuro das cidades, como é que é? Quer dizer, no fundo nós estamos já a viver o futuro, apesar da gente não saber muito bem, porque é tudo tão rápido que aquilo que é hoje, amanhã já passou. Ora bem, isto é aqui uma homenagem ali ao Alejandro, que fala muito do Dubai. As cidades, de facto, têm toda uma maneira de crescer, têm todas um ADN. Logicamente, que digo que as cidades do futuro poderão ser como o Dubai. Logicamente, o Dubai demorou 13 anos a crescer desta maneira. Portanto, reparem, é uma cidade que não tem aquela patina das cidades que, de facto, vão acumulando saber e património e conhecimento. Mas todas as cidades, de facto, têm um ADN. O Dubai, São Paulo, Paris, Marrakech, em qualquer parte do mundo, de facto, cresceram de uma determinada maneira, cresceram com a ambição dos seus moradores, dos seus políticos, dos seus decisores, e essa riqueza é uma riqueza única. E, portanto, o que temos que perceber é como é que essas cidades vão crescer. Será que, no futuro, essas cidades vão conseguir adaptar-se às novas tecnologias? Será que todas as cidades poderão ter carros voadores, robôs jardineiros, cães robôs? A cainha vai ter que substituir o cãozinho dela por um cão robô, se calhar. Eu não estou a ver Lisboa com carros voadores, mas que vai haver cidades que os vão ter, isso é verdade. Os veículos elétricos inteligentes, sem volantes, sem pedais, vão ser muito interessantes, logicamente. Depois há que adaptar ali aquela situação, porque depois o polícia para e pergunta onde é que estão os papéis do carro. Mas pronto, são as tais adaptações de futuro que todas as cidades vão ter que pensar e que sentir. Logicamente que os transportes públicos serão elétricos, serão autónomos, carregar-se-ão à medida que as pessoas entram e saem. Será tudo muito mais verde, portanto as cidades serão sustentáveis, autossustentáveis, serão ecológicas. Tudo isto, de facto, é o futuro, mas é o presente. Nós temos já, neste momento, cidades assim. É evidente que há uma coisa muito interessante, a tecnologia vai cada vez mais fazendo novas inovações. O Museu do Futuro, por exemplo, do Dubai, que é aquele edifício redondo, vai ser todo feito numa impressora 3D. Portanto, o edifício vai começar a funcionar como se fosse um Lego. E estas inovações, por exemplo, vão trazer para o dia-a-dia das sociedades resoluções de problemas graves. Imagino que nós temos uma cidade com problemas, todas as cidades têm problemas de alojamento dos mais carenciados. Imaginem o que é fazer casas e edifícios em 3D que se fazem no ápice. Portanto, a rapidez e a qualidade da construção que se pode fazer pode ajudar a resolver problemas gravíssimos das nossas cidades hoje em dia. O problema da poluição, por exemplo, isto aqui é uma futurologia de Beijing, de uma cidade da China em 2050. Estes jardins são feitos para combater a poluição, precisamente porque é um dos problemas graves que as cidades têm. As cidades serão, de facto, smart, serão inteligentes cada vez mais, com tudo aquilo que compõe a economia inteligente, as infraestruturas, os transportes, o ambiente. Tudo isto, de facto, vão ser as cidades do futuro, já são. E nós, como cidadãos e como habitantes das cidades, vamos ter que acompanhar esta evolução. Algumas cidades vão conseguir, outras não tanto, mas é mesmo assim, quer dizer, cada um vai encontrar o seu caminho e, portanto, Lisboa será também uma Smart City. Já temos, de facto, um conjunto de entidades e nós temos, de facto, já algumas tecnologias e algumas maneiras inteligentes de viver a cidade e de funcionar a cidade. E, portanto, Lisboa será não só Smart, mas será criativa, será inovadora. Portanto, regresso a Lisboa, bem-vindos a Lisboa. Lisboa, não sei se conhecem, quem é que já esteve em Lisboa? Temos uma boa assistente, portanto, o Venâncio, claro, sou jornalista, tem que conhecer. Como conclusão, Lisboa, vocês já conhecem, vou passar muito rapidamente, é uma cidade ribeirinha,
Temos o Rio Tejo, que ao longo de 17 km, que são os 17 km de frente de rio só do município de Lisboa, tem de facto um porto, tem zonas de lazer, tem património, enfim. É uma área metropolitana, com 17 municípios, que tem um património que foi acumulando ao longo dos séculos. Logicamente, nós fomos ocupados desde o tempo dos vikings, dos mouros, enfim. Todo este património é um património acumulativo que, no fundo, faz da cidade uma cidade diferente, como todas as cidades, com um património que mantemos de facto, com qualidade, porque nós somos uma cidade que recebe muitos turistas, e disso falarei adiante. Lisboa tem 7 colinas físicas, geográficas, não é? Com, de facto, uma perspectiva para o rio sempre maravilhosa, é sempre uma surpresa. E eu, que vivo na cidade há muitos anos, sou lisboeta, todos os dias maravilho, porque há sempre uma nesguinha que a gente encontra e vê um trecho da cidade diferente. Para subir estas 7 colinas precisamos de elevadores, claro, alguns já do século XIX, de facto, que caracterizam muito a imagem da cidade, alguns com alguma criatividade, porque também é preciso a criatividade nos transportes públicos, e tudo isto cria um ambiente cada vez mais cosmopolita, cada vez mais solto, cada vez mais cool, cada vez mais moderno. Temos o Elétrico 28, que é um transporte muito utilizado pelos turistas, apesar de ser uma linha de corrente de transporte público. Temos as esplanadas cada vez cada vez em maior quantidade e permitem uma sociabilização muito grande. Enfim, tudo isto são elementos identificadores do espaço público. Não podia deixar de mostrar a calçada, portanto, a calçada artística, que em São Paulo também existe. Eu já tirei alguns trechos e, portanto, há uma intenção muito grande de preservar este património, que é único e que os portugueses espalharam por todo o mundo, onde estiveram. E, portanto, Lisboa, de facto, é uma cidade efervescente, cada vez mais. Nós temos uma população na área metropolitana, não chega a 3 milhões de pessoas. Temos uma população residente um bocadinho mais pequena, não é? Lisboa é como se fosse um bairro de São Paulo, não é? Portanto, é como se fosse aqui uma subprefeitura, que isto... Nós somos muito pequeninos comparativamente com vocês. Temos, de facto, muitas empresas, turistas, são 4,5 milhões de turistas só em Lisboa, e temos, de facto, um conjunto de qualificações, de qualificação académica e investimento, que falarei adiante. Lisboa teve, de facto, algumas revoluções urbanas, se é que a gente pode dizer. A primeira grande, que foi aquela que nos marcou até hoje, foi do século XVIII. Tivemos um grande terremoto e um tsunami no século XVIII, precisamente 1755, que permitiu a reconstrução da parte baixa da cidade. E, portanto, criou uma estrutura urbana reticulada, com uma grande praça voltada para o Rio Tejo, e uma praça de poder, uma praça onde sempre os ministérios e o Estado esteve presente. Logicamente que esta praça, como todas as praças, peço desculpa, esta parte da cidade foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, até chegar à atualidade, mas, de facto, para que Lisboa pudesse, no fundo, se modernizar e ter, de facto, uma perspectiva de futuro diferente daquela gestão do dia-a-dia, em 92 fez, de facto, criou-se um plano estratégico e um plano diretor municipal. Esse plano estratégico definiu logo um conjunto de objetivos, permitindo a Lisboa ter uma visão de futuro. Nós precisávamos de ter um conjunto de itens que canalizassem e que permitissem a todas as gestões municipais, não só à primeira, mas como que um compromisso para o futuro sobre alguns dos aspectos que para a cidade eram muito importantes. Já nessa altura, promover uma cidade inovadora e criativa era um dos grandes objetivos. Nós, nessa altura, tivemos uma terceira revolução, que eu posso falar, que, no fundo, foi a criação de uma zona, na zona oriental da cidade de Lisboa, um espaço para receber a Expo 98. A Expo 98 foi uma feira internacional dedicada aos oceanos, precisamente para podermos manter a qualidade dos oceanos, e foi, de facto, um evento muito importante que levou a que a cidade, uma parte da cidade, a parte oriental da cidade, fosse completamente renovada. Era um espaço completamente obsoleto, antigas
empresas, no fundo, antigas indústrias que já estavam completamente obsoletas. Era um espaço onde ninguém ia, ninguém conhecia, porque era um sítio completamente longe de tudo, apesar de estar mesmo perto de tudo, e esta exposição foi uma drive force, foi um motor para outros investimentos que se fizeram na cidade, e foi o que levou que, a partir daí, houvesse uma dinâmica que fez enormes alterações. A Expo ocupou, dos 330 hectares do espaço total, ocupou 30 hectares, mas após a exposição, que foram 6 meses, ela automaticamente foi renovada. Eu acho que não consigo fazer esta coisinha do laser, mas reparem como na fotografia da direita todo o espaço, todos os 330 hectares foram renovados, foram requalificados. Muitos dos equipamentos que existiram, que foram construídos para a exposição, permaneceram, e hoje em dia é uma zona da cidade, é uma nova centralidade urbana, com equipamentos moderníssimos. Temos oceanários, temos uma grande arena que não tínhamos, enfim, é um espaço moderno, com novas tecnologias, com ambiente urbano e com espaço público de muita qualidade, como veem. E isto, de facto, trouxe uma nova dinâmica, trouxe um orgulho, podemos dizer, não é? Porque nós temos que ter orgulho na nossa cidade, temos que ter temos que vibrar com estas coisas, e de facto foi um momento extraordinário. Depois disto era preciso redefinir a visão estratégica, porque definem-se objetivos, mas depois, de tempos a tempos, é preciso renovar, ver se o caminho que a cidade está a percorrer é o mais correto ou não. Houve uma nova visão estratégica em 2002, criaram-se novos eixos de desenvolvimento urbano, e lá temos novamente Lisboa, uma cidade criativa e de inovação, como sendo um dos grandes objetivos da política municipal para Lisboa. Essa política começou em 2005, porque esta questão dos mandatos dos políticos é muito importante, porque há diferenças na gestão de cada uma das forças políticas, de cada uma dos prefeitos, neste caso. O prefeito que começou um trabalho que teve a ver, de facto, muito com a posição que Lisboa tem hoje em dia, tem que virar um bocadinho. Olha que eu vou ficar tonta, Alexandre. E esse trabalho que... pois é, porque eu tenho ecrãs a todo lado à volta. Em 2005, o nosso atual primeiro-ministro, que todos devem conhecer, António Costa, ele pelo menos aparece nas notícias, foi eleito e, entretanto, a primeira coisa que se foi preciso fazer foi criar a tal dinâmica, para além de todo um trabalho de mais longo, de planeamento, era preciso uma ação logo imediata. Aquela praça que eu vos falei há pouco, o Grande Terreiro do Paço, era, como vem ali à esquerda, sempre foi um parque de estacionamento dos ministérios e de todos os funcionários daquela zona. E, de facto, era uma praça que não era utilizada pelas pessoas. A praça era trânsito e automóveis parados, estacionamento. O que é que se fez? Criou-se uma ação chamada aos domingos o Terreiro do Paço é das pessoas, e todos os domingos, durante 80 domingos, foram quase 2 anos, eu tive a honra de estar a coordenar esta atividade, este projeto. Nós conseguimos levar ao Terreiro do Paço milhares de pessoas, com montes de atividades, imensas atividades. Era dança, era representações nacionais de todo o tipo, vieram pessoas de todo o país, foi um espaço de sociabilização, música, tudo, todas as performances. Havia pessoas como o senhor da direita em baixo, todos os domingos vinha de longe, porque era de facto uma maneira de as pessoas, inclusivamente, verem espetáculos gratuitamente. Nós tivemos concertos, bandas, enfim. Foi o início de um espaço de renovação, não só da praça, mas de toda a Baixa, de toda aquela zona que eu vos falei há pouco, que sofreu aquela intervenção grande, onde toda a gente, de facto, vinha e se sentia à vontade. Foi um trabalho fabuloso que levou a que, depois, todas as obras que se fizeram retiraram da praça todos os automóveis, portanto, neste momento não há automóveis na praça, e a praça funciona como espaço de restaurante, lazer, esplanadas, tem museus, enfim, é um espaço fabuloso que depois liga
com a Beira Rio. E a Beira Rio, que também estava, era terra de ninguém, não tinha acesso ao rio, tornou-se uma parte dela como se vende uma praia urbana, os carros circulam, mas de uma maneira mais contida, porque essencialmente dá-se lugar ao peão. Continuamos, temos mais uma outra zona logo seguida que também foi renovada, com quiosques, com espaços de estar, as pessoas sentam-se e ficam no seu descanso, e tudo isto de facto tem sido muito importante para trazer as pessoas à beira-rio. Como sabem, o rio ao mar traz um encanto maravilhoso. Nós temos um novo terminal de cruzeiros para grandes navios, a gente recebe cruzeiros de todo o mundo durante todo o ano, e um centro de investigação biomédica e multidisciplinar que fica na ponta da faixa litoral de Lisboa, aqui mesmo à esquerda, em Pedrosos, que é um dos centros mais reconhecidos mundialmente de investigação médica. Toda esta Frente Rio, de facto, foi o início de uma renovação do espaço público. Mas, além do espaço público, é preciso renovar também um pouco toda esta função, a relação do município com os municípios, com a população. Foi feita uma nova rede administrativa da cidade. Nós tínhamos muitas freguesias, as freguesias são como subprefeituras. Tínhamos 56 e foi necessário reduzir para 24. Essa redução permite uma maior escala para poder haver uma intervenção no espaço público diferente, mais próximo da população, mas com outra capacidade, e ao mesmo tempo criando novas unidades territoriais em que aconteceu aquilo que muitas vezes as pessoas acham complicado, que é tirar os técnicos da prefeitura para as subprefeituras. Porque não podia haver novas competências sem haver capacidade técnica também para desenvolver os projetos e toda uma quantidade de responsabilidades que passou a ser da competência das subprefeituras. Ora, esta ligação à população tem muito a ver com a ação direta que a população tem sobre o território e sobre a gestão das prefeituras. Não pode haver não deve haver projetos que são aplicados no território sem ouvir as pessoas. Quem vai usar esses espaços são as pessoas, é a população. Nós temos um instrumento muito interessante, já há 10 anos, sim, vamos para o 11º ano, que é o orçamento participativo. Esse orçamento participativo permite que todo o cidadão vote em propostas que eles próprios apresentam à prefeitura, que é votada. Essas propostas são votadas, são selecionadas e depois de serem selecionadas acabam por, no fundo, entrar no budget da prefeitura, portanto, no plano de atividades, e obrigatoriamente eles têm que executar esses planos e esses projetos na prática. Nós temos aqui imagens do primeiro, já foi há 10 anos. O primeiro, inclusivamente, o primeiro foi muito interessante, aquele que vocês veem à direita, aquela fachada colorida, são post-its cheios de sugestões que as pessoas passavam e diziam, e então colou-se, foi uma participação fabulosa. Toda a gente, o turista, a criança, toda a gente tinha uma ideia para Lisboa, escreveu, então a fachada do edifício passou a ficar cheia de post-its. Algumas ideias vingaram, claro. Embaixo foi ao contrário, foi a árvore de participação, na árvore pendurava-se as sugestões todas das pessoas, portanto era uma alegria, e portanto tudo isto requer uma certa imaginação, uma certa criatividade, mas essencialmente uma participação direta. Este ano, a 10ª edição do Orçamento Participativo recebeu 434 propostas, das quais foram selecionados 128 projetos. São muitas propostas e muitos projetos que têm muito a ver depois com a qualidade de vida que se repercute no dia-a-dia das pessoas. Às vezes é uma intervenção pequena, pode ser uma praça, pode ser arranjar um mobiliário urbano, mas há projetos muito mais interessantes que surgiram precisamente do orçamento participativo. Além do orçamento participativo, surgiu houve um plano local de habitação, como se chama, programa local de habitação, precisamente focado
mais nos bairros e nas zonas populacionais, onde há algumas zonas degradadas, algumas delas, que precisavam de uma intervenção até já de cariz social, de interação com os parceiros locais e com as instituições locais. Portanto, o BIP-ZIP, que é como se chama o programa de zonas de intervenção em zonas de intervenção prioritária de Lisboa, como digo, foi criado em 2010, portanto tem 8 anos, e em toda a cidade, aqui são os projetos aprovados em 2011, entre 2011 e 2017, as próprias pessoas que também votam nestes próprios projetos, mas neste caso são projetos que requerem um trabalho prévio diretamente com as parcerias. Não se dá à pessoa em si, mas dá-se a um conjunto de pessoas que fazem parte das instituições locais. Pode ser uma coletividade local, pode ser uma escola, um agrupamento escolar, pode ser uma coletividade esportiva. O que interessa é que esses projetos são aqueles que vão ter uma repercussão, não é imediata, mas no tempo. Portanto, estes projetos têm que depois ter um acompanhamento. Aliás, o ciclo do projeto são diversos, portanto, normalmente são 4 anos, desde que começa a primeira abordagem, as instituições vêm ter connosco à Câmara Municipal, vê-se se é viável ou não é viável o projeto, depois fazem-se as contas, como se costuma dizer, faz-se um estudo de viabilidade económica, vê-se quais são os parceiros, faz-se um plano mesmo, e depois vai-se acompanhando esse plano e vai-se acompanhando a execução, para que no fim as pessoas percebam que todo aquele trabalho que foi feito e o dinheiro que foi dado àquele projeto é aplicado. E tem havido, de facto, resultados muito bons, que depois permitem criação de emprego local para as pessoas que trabalham e que se envolveram nesses projetos desde o início. Mas há outros instrumentos de participação da população. Através das apps, agora tudo lá está, Smart City, não é? Smart City é tudo, a gente vai fazer tudo por app. Portanto, temos na minha rua, se encontra um buraco na rua, tal, faz uma fotografia, manda para a Câmara, para dizer, olha, atenção, está aqui um buraco, é preciso reparar. Lisboa Aberta, Lisboa Ideia, o Participo, há imensos. Isto é muito importante, porque são instrumentos que partem também dos próprios cidadãos. Alguns são da Prefeitura, mas o Fórum Cidadania, por exemplo, é criado por pessoas que criaram um site e, entretanto, nesse site vão apresentando as suas propostas. Portanto, com todas estas participações, com tudo isto e com a imagem que de Lisboa começou a ter, começámos a estar um bocadinho na boca do mundo, não é? A CNN diz que porque é que Lisboa é mais cool da Europa, é uma das cidades a visitar, está na moda, e nós ficamos muito contentes com isso tudo, claro, não é? Porque traz imensa gente. É bom que nós percebamos que até chegar a uma dada altura, um determinado momento da cidade, o trabalho e aquilo que aparece não surgiu na hora, são anos, é um tempo que muitas vezes parece mais longo, às vezes não há de facto o resultado imediato, nunca há, é muito complicado, porque estas coisas os projetos precisam de amadurecer, precisam de se afinar, ou vai para... Portanto, eu fiz aqui um timeline, por acaso terminou em 2016, mas tenho que atualizar. A partir de 2005 começou a ter, de facto, lá temos a ver a tal... Mas antes disso, temos um conjunto de ações que levaram a que, em 2005, se pudessem lançar projetos, programas, etc. Portanto, nós tivemos... Por exemplo, Lisboa teve um problema gravíssimo de habitação, de alojamento. Nós tínhamos uma espécie de favelas, eram bairros degradados. Nós alojámos 20 mil pessoas, que foi o tal programa especial de realojamento no início dos anos 90. Tudo isso foi muito importante também. Depois começámos a Expo, em 98, e tudo aí, a partir daí, tivemos um evento muito importante, que foi o Rock in Rio, o vosso Rock in Rio, que foi para Lisboa, revolucionou aquilo tudo, porque é evidente que nós temos Rock in Rio 2 em 2 anos. Imaginam, agora não devia ser Rock in Rio, devia ser Rock in Lisboa, não é? Mas pronto, é sempre aquela marca fantástica que, de facto, 2 em 2 anos levou a Lisboa outras pessoas, outra gente, outra dinâmica. E isso foi arrastando também outros eventos, foi arrastando outras situações. Nós depois começámos, lá está, começou a aparecer as tais criações das startups, o programa CIP-ZIP, as reformas administrativas, tudo isso começou a perceber-se que Lisboa, de facto, tinha qualquer coisa
para além do turismo, porque nós sempre vivemos do turismo, mas não é tudo, não é? Lisboa tem que ter, como todos nós na nossa vida, temos que ter diversas opções para nos irmos enriquecendo. Lisboa Criativa, de facto, é neste momento um dos grandes objetivos. Lisboa Nova Capital Criativa, porque queremos posicionar Lisboa como uma economia criativa a uma escala internacional. E estamos a conseguir, para todos os efeitos, porque tudo aquilo que tem vindo a acontecer tem caminhado nesse sentido. Lisboa tem todas as condições para, de facto, ser uma zona criativa e para ser uma cidade com essa ambição, porque temos 30% do emprego criativo do país. Temos 36% das empresas criativas nacionais e temos 45% do volume de negócios criativo. Portanto, são números significativos que nos dão a possibilidade de aspirarmos, de facto, a sermos uma cidade com uma escala que atrai pessoas de todo o mundo e de todas as áreas, precisamente para fazermos de Lisboa cada vez uma cidade mais interessante. Daí que tenha-se feito um levantamento, não só de todo o tipo de atividades, não é? E tipo classificá-las, se a gente pode dizer, porque também precisamos de saber o que é que existe. Não basta dizer que somos criativos, que temos uma cidade criativa e depois não sabemos quem é que está lá dentro da cidade. Para isso fizemos uma mobilização de todos os parceiros e, aqui temos, e de facto também chegámos à conclusão que, de acordo com o modelo pensado pelo Richard Florida, desculpa, que no fundo diz que para alavancar uma cidade e para atrair capital e tornando os territórios mais cooperativos, precisamos ter tolerância, talento e tecnologia. Tem que ser uma cidade tolerante, portanto aberta a novas ideias e ao mesmo tempo termos talento, não é? Portanto temos meios humanos que desenvolvam aquilo que no fundo tem a ver também com tecnologia e com a criatividade. E lá temos os tais valores, temos muitos estudantes internacionais, estudantes universitários, temos 15 mil investigadores, temos 38 mil postos de trabalho, quer dizer, tudo isto de facto faz de Lisboa uma cidade interessante no aspecto da criatividade e empreendedorismo. Lá está, temos mais de 50 nacionalidades. Nós em Lisboa, em Portugal, temos uma política de apoio a todos os que chegam. Estamos de braços abertos a todos os que vêm e há de facto apoios para não só os empreendedores, mas para quem chega e isso tem sido também reconhecido. Temos a tecnologia também é importante, porque sem tecnologia, sem termos todos aqueles meios que permitem o avanço para novas áreas, é complicado, não é? Portanto, nós temos infraestruturas tecnológicas de alta qualidade, tecnologias de telecomunicação em banda larga, e isso também, no fundo, é importante para chegarmos a ter um cluster criativo, para, no fundo, sermos uma cidade startup, que é um pouco isso que nós, neste momento, também somos. Aqui, de facto, é um dos últimos edifícios, que é o Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia, que, de facto, é um edifício único, à beira-rio. E, portanto, a questão do talento. Falei há pouco do talento, portanto, o talento é muito importante e, para isso, é preciso a gente reter talento. Não basta dizer que temos pessoas que podem, de facto, ajudar a desenvolver novas empresas, criar, de facto, condições para que haja emprego de qualidade e tecnológico, mas a Prefeitura criou, em 2014, um programa de apoio aos estudantes e investigadores estrangeiros. Chama-se Study in Lisbon e, ao mesmo tempo, criou uma plataforma e nessa plataforma nós temos todas as informações que podem ajudar à chegada e à vivência dos estudantes e dos investigadores em Lisboa. Esse programa, ao mesmo tempo, aqui temos mais números, não vale a pena estar-vos a dizer os números que é muito aborrecido. Em termos físicos, nós criámos um espaço chamado Study in Lisbon Lounge, que recebe os estudantes, ao mesmo tempo é um espaço que tem diversos parceiros, nós juntámos diversos parceiros de apoio aos estudantes, portanto, associações estudantis, os Erasmus, nós temos um programa europeu de Erasmus que permite o intercâmbio de estudantes em toda a Europa, mas recebemos estudantes de todo o mundo, não é? Nós recebemos estudantes brasileiros, aliás, os estudantes brasileiros são os que em maior percentagem nós recebemos aqui no Lounge. E este espaço é um espaço que se pretende associar
a Lisboa, calçada artística, as sardinhas, enfim. Foi um projeto que gostei muito de fazer, é muito interessante. E é um espaço onde, lá está, temos os diversos parceiros e temos os serviços estrangeiros e fronteiras para poder ter um apoio específico aos estudantes e aos investigadores, para não serem atendidos no serviço global. Então, aqui com marcação, eles são recebidos, temos a questão dos visas, da habitação, de permanência, a questão dos transportes, do alojamento, tudo aquilo que, no fundo, compõe a vida dos estudantes quando chegam a um país, nós damos apoio e eles, de facto, têm um apoio fantástico. Às vezes chega a ser tantos que nem temos espaço para os receber, mas é um primeiro acolhimento que nós damos. Lá está, aqui são os atendimentos que nós damos, lá está, 48% dos estudantes brasileiros nos batem à porta. E tudo isto, este talento, que no fundo são, estes jovens são todos muito talentosos, os cursos são imensos aqui, as atividades que nós temos, por exemplo, o estudo, as lições de português, para os brasileiros não é preciso, claro, mas pronto, para os outros estrangeiros. Temos chineses, por exemplo, que aprendem português num ápice, é uma coisa fabulosa, a gente fala para eles e eles dizem, como é que é possível? Portanto, há toda esta dinâmica que se cria neste espaço, que, no fundo, pretende ser um acolhimento, uns braços abertos para os estudantes. Nós fazemos uma ação sempre com os estudantes, vamos às universidades quando há aqueles períodos de recepção, normalmente eles vêm 6 em 6 meses, tem períodos de 1 ano, mas nós vamos às universidades, fazemos a apresentação do programa, para também, no fundo, eles poderem sentir esse acolhimento, não é? E depois fazemos todos os anos uma grande festa. Recebemos os estudantes nos espaços do Conselho, com o prefeito, e de facto é uma festa muito grande, porque durante o dia todo há um conjunto de atividades na cidade, e portanto este apoio aos estudantes é um apoio ao talento, porque muitos deles, inclusivamente, ficam na cidade, permanecem, criam as suas empresas e sentem-se bem, portanto a gente acolhe-os e portanto lá estamos. Voltando à cidade criativa, esta cidade, de facto, é simpática, podemos dizer, e daí que toda a gente se sinta bem. Não é? Temos o espaço público de qualidade, com muita arte urbana, temos, lá está, os espaços onde a criatividade individual e coletiva se manifesta, temos assim de vez em quando assim, uns eventos interessantes, aqui por exemplo foi uma atividade que o Museu Nacional de Arte Antiga fez, criou umas reproduções dos quadros e pô-los nas paredes da cidade, em diversas zonas. Então, o museu saiu à rua, as pessoas não iam ao museu, e então o museu veio cá fora. Foi muito interessante, porque, além de ser uma surpresa, muitas pessoas até levaram os quadros para casa. Portanto, foi muito engraçado, porque não é que a intenção fosse essa, mas não houve problema nenhum, porque, no fundo, foi uma maneira das pessoas voltarem aos museus e de criarem uma ligação com um equipamento cultural que, se calhar, não teriam tanto se não houvesse esta chamada de atenção. Portanto, tudo isto são acontecimentos que fazem com que as pessoas também puxem pela própria criatividade. Aqui, por exemplo, temos uma rua, passámos a chamar a Rua Cor-de-Rosa, já ninguém se lembra que é Saraiva de Carvalho, porque no fundo acaba por ser uma rua cor-de-rosa, pintou-se a Rua de Cor-de-Rosa, porque era uma zona muito degradada, era uma zona onde havia prostituição, onde havia uns bares assim mais esquisitos, enfim, naquela altura era assim, em todas as cidades há estas zonas, mas então a partir daí foi um florescer de restaurantes, bares, esplanadas. Isto é durante o dia, mas vocês nem imaginam como é que isto é à noite, é sim, gente imensa. Portanto, lá está, uma coisa tão simples como pintar uma rua de cor-de-rosa fez mudar um espaço e, portanto, a criatividade aqui é um dos elementos-chave para que as pessoas se sintam bem na cidade. Por outro lado, temos um plano de acessibilidade pedonal que tem uma rede, temos uma rede enorme de pistas cicláveis e, portanto, a pessoa larga o automóvel e anda, usufrui da cidade, normalmente na sua bicicleta ou em bicicletas alugadas. Nós temos a chamada Gira, que é as novas bicicletas municipais, da Prefeitura, e reparem como temos uma rede, mesmo com as 7 colinas, anda-se bem de bicicleta por lá, não é? Portanto, tudo isto também tem muito a ver com toda a vivência da cidade e a criatividade está em todo lado. Está, por exemplo, nos mercados municipais. Os mercados municipais deixaram de ter uma função como tinham anteriormente porque a população reduziu.
as pessoas começaram a preferir ir aos supermercados, às grandes shoppings, e, entretanto, os mercados municipais começaram a ter uma redução de atividade. O que é que se fez? Mantém-se a atividade comercial, mantém-se a mesma, vende-se a fruta, o peixe, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, uma parte do mercado é utilizada com restaurantes, pequenos restaurantes, pubs, e então a pessoa vai almoçar, vai jantar, vai tomar um copo, e os mercados têm florescido, tem sido fabuloso, porque normalmente são jovens que muitas vezes não têm emprego e então criam estes seus pequenos empresas, estas suas atividades. A nível da restauração tem sido um evoluir muito grande. Este é um mercado, aquele era um mercado no bairro Campo de Ourique, este é um mercado, era o mercado abastecedor de Lisboa há muitos anos, depois é evidente que o mercado teve que se alargar, e cá mantemos antes e depois, mas há uma parte que mantém ainda a venda de produtos frescos. Este é dos mercados mais visitados por toda a gente. Está sempre cheio de turistas. A gente às vezes até pensa que estamos no estrangeiro, porque a gente nem sequer ouve uma palavra em português. É tudo estrangeiro. Bom, ok, é fantástico, porque tudo isto acaba por trazer muita gente e tudo aquilo é efervescente. E, de facto, nós temos muitos eventos criativos em Lisboa. Reparem como do ano todo, desde janeiro a dezembro, se nós formos a ver, há sempre atividades, há sempre projetos que têm uns maiores, outros menores. Todos temos, de facto, muito onde recorrer. Inclusivamente, nós agora estamos a aproximar-nos de junho. Junho é o mês do Santo António, que são os santos populares em Lisboa. Vocês têm que ir mesmo, que é uma coisa... Durante o mês a gente quase não trabalha nada, é só andar de bairro em bairro, leva um shopping e tal, com uma sardinha, e as sardinhas é o motivo principal que a Prefeitura criou para fazer um concurso internacional. Portanto, todos os anos, vocês nem imaginam, nós recebemos sardinhas de 70 países, todo o mundo, agora toda a gente, todos os criativos, e acho que estava aí um criativo, você é criativo, não é? Você ainda não concorreu às sardinhas criativas. Falta você. E então, com estas sardinhas criativas, reparem como é que é fabuloso, quer dizer, tudo isto, alguém se imaginava há uns anos pegar numa sardinha e fazer esta criatividade. Portanto, estas sardinhas são decoradas com temas portugueses, temas de Lisboa, coisas portuguesas, e portanto é uma maneira de renovar a tradição também. Portanto, isto é das coisas que me dá mais gozo. Todo este ambiente criativo era preciso a gente dar-lhe um nome, para todos os efeitos. Portanto, criou-se esta plataforma chamada Made of Lisboa, que agrega todos os personagens do ecossistema empreendedor. Portanto, tudo o que tenha a ver com espaços de coworking, Fab Labs, tudo isto, de facto, faz parte deste ecossistema, e daí nós estamos a ver se Lisboa começou, como disse, em 2005, no orçamento participativo, criou-se a primeira startup em Lisboa, na Baixa, naquela zona que eu disse que era degradada. Começou a Startup Lisboa. A Startup Lisboa foi o pontapé de saída para nós podermos ter hoje em dia, e lá está, foi a Prefeitura que, com a votação, com a vontade da população, porque foi uma proposta de orçamento participativo, que se criou a Startup Lisboa. No primeiro ano, 2012, foram incubadas 42 startups, criaram 136 empregos, foram investidos 2,5 milhões de euros e houve um retorno de 3 milhões de euros. Os 40 mentores e os 50 business partners criaram parcerias em 23 mercados internacionais, isto só no primeiro ano. Reparem como é que Lisboa estava, de facto, sedenta disto tudo. Lá temos a primeira startup, que fica precisamente... Foi instalada num prédio que estava devoluto, que estava vazio, e foi uma maneira também de promover a reabilitação urbana, porque não basta só criar as entidades, mas depois isso ajuda, e a partir daí já tinha começado com aquela iniciativa ao domingo, os terreiros de passe é das pessoas, não é? Só para vos dar uma ideia, havia um restaurante só ao domingo onde a gente podia ir almoçar. Não havia mais nada. Não havia uma loja aberta, havia 2 lojas abertas, normalmente são aqueles dos chineses que não têm horário, portanto estão sempre abertos, não é? Eram as únicas 2 que a gente tinha. Hoje em dia estão sempre abertas, manhã, à noite, domingo, sábado, enfim. Portanto, esta também abertura da Startup Lisboa permitiu
E hoje em dia, vocês, quem já foi a Lisboa e não vai há muito tempo, não reconhece a Baixa, era uma zona desértica, não tinha habitação, não tinha praticamente, tinha pouco comércio, porque foi debandando, lá está, para os shoppings e para tudo, e hoje em dia é o oposto. Todos os dias há hotéis a abrir, as pessoas gostam de ir morar para lá, portanto, o sistema empreendedor começou a crescer. Reparem como é que depois começou aqui tudo aqui a pulular. Surgiu a Village Underground, de um privado, foi uma rapariga que veio de Londres, e a Mariana, e trouxe uns contentores marítimos, pintaram os contentores, e são pequenos escritórios, como vêem em baixo, onde os criativos, isto é mais para a área criativa, os criativos têm o seu espaçozinho. Inclusivamente, aquele autocarro da direita é o bar e o restaurante onde... Portanto, há outras incubadoras que surgem ligadas às universidades, ligadas à prefeitura. Reparem como é que continuamos a ter os aceleradores, continuamos a ter, de facto, espaços onde qualquer pessoa pode utilizar. Temos os espaços de coworking, um dos últimos, isto eu digo um dos últimos, mas quando chegar a Lisboa, se calhar já há outros, já em uma semana já surgiram mais. Este second home tem um conceito muito interessante, porque naquele mercado que eu vos falei, o mercado da Ribeira, o tal mercado abastecedor, num piso intermédio, instalaram escritórios, são espaços livres, só tem 1.400 plantas, portanto é como se estivéssemos quase na Amazónia, salvo seja, não é? Ali no meio do verde, e portanto cria um ambiente muito informal, muito criativo, e tudo isto de facto atrai toda a gente, as empresas, os jovens. Este é um espaço numa subprefeitura, com o apoio da prefeitura, que é o Cowork Baldaia. Era um palacete também, meio já a necessitar de reabilitação, estava meio degradado, ficou lindíssimo. Como veem, cá temos espaços também na área das criativas. E continuamos, temos os Fab Labs. O Fab Lab são espaços de prototipagem, são locais onde qualquer cidadão chega e pode levar a sua imagem, a sua ideia e desenvolver essa ideia. Faz um estudo, por exemplo, tem impressoras 3D, quer fazer um protótipo de algum produto que quer lançar no mercado, vocês sabem, também tem cá. E este Fab Lab é um dos que nós temos, este é o primeiro municipal. E continuamos. Temos uma rede de investidores de facto, por toda a cidade. Os hubs criativos. Os hubs criativos são, de facto, espaços que atraem muita gente. Temos aqui um primeiro também município da Prefeitura, que é o Centro de Inovação da Moraria. Foi a primeira incubadora a apoiar projetos nas indústrias criativas. Temos o LX Factory. O LX Factory é privado, não é municipal. O LX Factory surgiu em 2007, ainda antes, isto foi um precursor, de facto, foi um espaço que surgiu antes até de haver toda aquela movimentação. Estas pessoas tiveram uma visão de criar um espaço multifunções, são espaços, de facto, muito variados, no fundo são espaços alternativos. E aqui há tudo, há livrarias que eram antigas tipografias, há restaurantes, há bares, há espaços de coworking e, portanto, tudo isto começou a enriquecer muito a cidade. Este é o último mercado de ofícios do Bairro Alto, foi inaugurado há 2 dias, por acaso eu não estava lá, mas é um local onde a população vai aprender, quem quiser, vai aprender as técnicas antigas de restauro, por exemplo, de móveis, todos aqueles artes e ofícios que estão em vias de desaparecimento. Peço desculpa, eu tenho estado um bocadinho de costas voltadas para vocês. Não estão zangados comigo, pois não? Não tem aqui, tem aqui um ecrã, tenho que olhar para cima. Portanto, este é um outro, por exemplo, este mercado dos ofícios está localizado no Bairro Alto, é um bairro tradicional, um bairro que também sofreu uma grande reviravolta. Hoje em dia é o sítio da Night, onde quem chega a Lisboa vai sempre ao Bairro Alto. Tem muita confusão. E pronto, e aqui temos mais, ao mesmo tempo que é criado todo este ambiente, era preciso criar algumas residências. A Prefeitura criou a Casa Startup Lisboa, que no fundo é um espaço onde o investidor ou o investigador, ou quem quer que seja, quer criar uma pequena empresa, quer criar uma startup, chega a Lisboa e não tem logo imediatamente o alojamento. Portanto, durante 3 meses pode-se candidatar a um alojamento, esta Casa Startup na Baixa, também em frente ao tal edifício. Temos, inclusivamente, um espaço no aeroporto para quem chega e, por exemplo, quer marcar uma reunião e não quer ir até ao centro da cidade. Portanto, tudo isto faz parte do ambiente da startup.
Mas há muito mais, e não vos vou com certeza chatear com mais coisas, com muito mais, mas há de facto muitos eventos, muitos concursos, muitas iniciativas para chamar as startups, os jovens, a participar e a fornecerem à cidade meios de evolução. Portanto, no fundo, por exemplo, o Smart Open Lisboa é um evento em que foram criados 4 eixos: a sustentabilidade, a mobilidade, o turismo e a participação das pessoas, e dentro destas 4 áreas, estas startups podem aceder aos dados de Lisboa. Portanto, toda a informação sobre Lisboa está online, mas com estes dados são livres de criar iniciativas, projetos que possam melhorar a qualidade de vida na cidade das pessoas. Ao mesmo tempo, Lisboa percebeu que a robótica é muito importante, porque, no fundo, é tal coisa que tem a ver com a Smart City. E então surgiu a Lisboa Robotics. A Lisboa Robotics é um projeto relativamente recente, mas que já está muito empolgado, porque toda a gente quer, os jovens, que estão muito ligados à tecnologia, e então lançou em fevereiro de 2017 este cluster da robótica, em parcerias, não é? Sempre em parcerias. É muito importante perceber que a Prefeitura faz parcerias. A Prefeitura é o federador, não é? No fundo, ele vai buscar as pessoas e diz: vocês querem fazer... E a partir daí lança-se, e depois o aporte que cada um dá é que dá o enriquecimento destes clusters. Portanto, aqui o objetivo é, de facto, pôr no mesmo ecossistema todos aqueles que podem promover a robótica na cidade de Lisboa. Todo este ambiente, todo este empreendedorismo que se sente, levou a que Lisboa fosse de facto galardoada. Foi-nos atribuído um prémio, no fundo, um galardão da cidade empreendedora da Europa. Porque tudo isto tem a ver muito com o apoio que a Prefeitura dá às pequenas e médias empresas e aquilo que elas podem desenvolver com o nosso apoio técnico, logicamente. Este programa é um programa que uns colegas meus lá da Direção Municipal têm em mãos. No fundo, quem quer que esteja interessado pode recorrer a um crédito que pode ir até 20 mil euros. E é faculdade do apoio técnico, personalizado, as pessoas sentem que são apoiadas, porque criar uma empresa não é assim: agora vou criar uma empresa. E depois, há tanta confusão, tanta coisa, a gente não sabe, não é? Burocracias, impostos, tanta coisa, não é? Por muito empreendedor que uma pessoa seja, não é? Chega uma certa altura e diz: então agora para onde é que eu vou? E nós, na Câmara, os técnicos específicos dão esse apoio. Este programa já contou à data com mais de 1000 candidaturas, 68 projetos aprovados, e o mais importante nisto é que são criados postos de trabalho, são 160 postos de trabalho. E isto é uma coisa muito importante que não só Lisboa, mas Portugal conseguiu ultrapassar. Nós tivemos uma crise gravíssima, até tivemos um primeiro-ministro que nos dizia: olha, vocês imigrem, não é? Como se isso de facto fosse a solução. Para alguns foi, mas os que não quiseram partir, ficaram e criaram imensas empresas. E isso acabou por, no fundo, deu retorno, acabou por, no fundo, ajudar-nos ainda mais. Porque é nestes momentos de crise que a gente às vezes dá o salto e fica, mais para a frente. Para apoiar os tais pequenos projetos, ou não, mas de qualquer maneira, dentro dessa linha, a Prefeitura criou a primeira plataforma territorial da Europa de crowdfunding. Este crowdfunding, no fundo, apoia pequenos projetos, não tem que ser um grande projeto, não é? Às vezes é uma ideia, um projeto que qualquer um de cidadão pode ter e precisa de uma ajuda. Então, lança na plataforma de crowdfunding, faz a sua promoção do projeto e depois pede à comunidade, e a comunidade, vocês sabem como é que funciona o crowdfunding, a pessoa pede e se o projeto for interessante e se as pessoas sentirem empatia com o projeto, automaticamente, e as pessoas têm recebido esse apoio e tem sido interessantíssimo. Posso-vos dizer, eu estou com este projeto e tem sido muito interessante. Lá está, Lisboa, Cidade Empreendedora Europeia 2015. Isto é um galardão que de facto nos honra, porque eu não fiz nada para isso, mas os que fizeram, de facto, têm-se o reconhecimento, o que é muito bom. Ora, tudo isto traz-nos cada vez mais coisas. Logicamente que, se há um bom ambiente, tudo isto foi muito importante para atrair a Web Summit. A Web Summit é o maior evento tecnológico do mundo. Vocês já ouviram falar, certamente,
E a primeira vez, em 2016, trouxe a Lisboa 55 mil pessoas. Foi uma coisa que não há explicação. Não se podia andar de metro, e além de quando se andava de metro era tal coisa como no mercado lá do Time Out. Só se ouvia falar N línguas, não é? Foi de tal maneira importante que muitas das empresas, das tais startups, que foram à Web Summit, acabaram por, no fundo, ter apoio para a sua empresa e hoje em dia são empresas de renome. De tal maneira foi importante. Porquê? Porque esta Web Summit atrai investidores de todo o mundo. Eles vêm à Coca a ver quem é que de facto tem uma ideia fabulosa e depois compram essa ideia e essa ideia acaba por, no fundo, ser muito útil em qualquer parte do mundo. A gente às vezes não pensa que, às vezes, uma coisa simples que a gente tem na mão foi imaginado por alguém que, entretanto, foi apoiado por mecenas, por alguém que deu dinheiro, e a partir daí tem havido, de facto, muitos milionários, muita gente nova que ganha muito dinheiro, de repente, porque, de facto, ao mesmo tempo, teve uma ideia fabulosa e teve alguém que apoiou. Esta Web Summit continua em 2017, vai continuar em 2018, e se tudo correr bem, vai continuar na cidade de Lisboa. Porquê? Porque nós vamos continuar, e Lisboa, a Prefeitura está a continuar a trabalhar precisamente na área das criativas, e um grande projeto que nós temos em mãos, neste momento, é o Hub Criativo do Beato. Mostrei-vos há pouco aquela zona oriental onde foi organizada a Expo. Esta zona do Beato é um bocadinho mais abaixo. Também era uma zona industrial, uma zona onde havia este conjunto de edifícios que era a antiga manutenção militar. A antiga manutenção militar era o espaço onde se fabricava tudo o que tivesse a ver com pão, farinhas, as bolachas, os esparguetes, as massas, para os militares. Para o nosso exército, nós tínhamos um grande exército, porque tínhamos aquelas colónias lá em África, não é? E então era preciso este espaço fabuloso que tem estado completamente vazio, sem uso absolutamente nenhum, zero. 35 mil metros quadrados, 20 edifícios, que no fundo fazem parte, são do Estado, não é? A Prefeitura fez um acordo com o Governo para fazer aqui o grande hub criativo, o hub criativo do Beato. Reparem como eram os selos das farinhas e tudo isso. É um espaço que vai ser um espaço múltiplo, não vai ser só um espaço de coworking, mas vai agregar projetos diversos de diversas entidades e muitas delas estrangeiras que vêm para aqui criar os seus polos. Os 4 eixos são empreendedorismo, indústrias criativas, inovação e conhecimento e, logicamente, startups e empresas globais. Das diversas empresas que nós temos, e eu vou só aqui apanhar aqui a minha cábula, será um dos maiores polos de empreendedorismo e inovação da Europa e está pronto no final deste ano. Já começaram as obras, já temos alguma coisa. Vamos ter um projeto de Berlim chamado Factory, que é uma comunidade de inovadores, terá aqui a sua primeira localização internacional. Vamos ter a Mercedes-Benz com o seu centro digital a nível mundial. A Web Summit, lá está aquela que eu vos mostrei, que no fundo vai ter aqui os seus escritórios, e por isso é que eu digo, a ver se eles se mantêm por muitos anos. A Superboc vai criar, que é uma cervejeira nacional, vai criar uma micro-cervejeira, e a startup, aquela startup Lisboa, vai ter aqui também os seus escritórios. E a mais recente confirmação é a Volkswagen, que vai ter aqui o seu centro de desenvolvimento de software, que vai ter só 300 especialistas em tecnologias de informação. Reparem como é que isto é importante para o emprego e para o desenvolvimento de outras empresas, porque ao mesmo tempo que vêm estas empresas, há outras pequenas empresas que se vão desenvolver. Portanto, isto vai ser um espaço aberto à comunidade, portanto, vai estar aberto a toda a gente que quer entrar, não vai ter automóveis, claro, vai ter espaços verdes, restaurantes, bares, salas de reuniões, uma academia desportiva, vai ter um espaço para os miúdos, porque o problema que os jovens às vezes têm, não têm onde deixar os filhos, a lavandaria, mini-mercados, enfim. Vai ser um espaço fabuloso, porque de facto é isto que Lisboa está a fazer, é viver o presente, mas continuar a preparar o futuro. O futuro é agora, certo? Eu continuava a falar-vos de Lisboa, mas já estão fartos, no fundo, de ouvir, certamente. Muito obrigada pela vossa atenção. Cá temos Lisboa, recebemos-vos de braços abertos, venham sempre que quiserem. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. Acho que é de perder o fôlego, né? A quantidade de projetos, iniciativas, realmente
bastante inspirador e com 2 aspectos que me chamaram a atenção. Um de participação de sociedade civil, né, que realmente é uma coisa que na gestão pública aqui no nosso país ainda estamos a alguns quilômetros de distância, e como é importante, né, essa participação da sociedade civil. E um segundo curioso é como cada projeto desse tem uma identidade visual própria, né? Como aqui também a gente tem uma questão, a gente poderia hackear isso, de identidade visual, comunicação de cada um desses programas, para que as pessoas saibam que isso acontece na cidade de São Paulo. Tem tantos programas, também inovadores, então ninguém sabe, porque a comunicação disso realmente é, geralmente, muito mal feita, né? Eu vou começar, antes de abrir as perguntas para o público, Branca, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Nesse aspecto de participação de sociedade civil, se essas mudanças, é claro que isso deve variar de programa para programa, mas se isso fosse uma receita de bolo, como é que você caracterizaria o papel, a função de cada setor da sociedade, considerando setor público, né, que me parece ser um grande impulsionador, estimulador, sociedade civil e setor privado, inclusive considerando que a gente está aqui no equipamento de interesse público patrocinado por um banco, né, por uma empresa privada. Como é que foi esse mix? Qual que é o mix ideal na experiência de Lisboa? O ideal como diz o André, cada caso é um caso, logicamente, não é? As parcerias público-privadas são muito importantes porque, no fundo, é uma maneira não só de obter financiamento, não é? Mas, ao mesmo tempo, de ter os tais parceiros que, muitas vezes, são os que vão implementar os programas. Porque a Prefeitura a Prefeitura ou qualquer órgão público tem importância porque tem outra capacidade. Se eu disser que tenho um projeto que está associado à Prefeitura de Lisboa, isso é um impacto completamente diferente se eu tiver um projeto só por mim. Portanto, esta associação do público ao privado é muito importante porque também o privado recebe reconhecimento por estar associado a uma entidade pública. Vocês aqui têm um exemplo, de facto, fabuloso, não é? Como é que um privado vai criar um equipamento para a cidade, certo? Isto também é uma maneira de envolver. É evidente que tem que haver, muitas vezes, apoios, tem que haver, de facto, uma redução, às vezes, de certas situações, por exemplo, a questão dos impostos, que é muito importante, tem que haver facilidades burocráticas. Uma das coisas fáceis que nós temos em Lisboa é o criar uma empresa na hora, por exemplo. Quem quiser criar uma empresa vai a um espaço e, na hora, só tem que dar um nome, reconhecer, portanto, os documentos de identificação, e, a partir daí, não é complicado. Acaba por, no fundo, ser uma maneira de facilitar e de permitir que o privado possa, ele, trazer o seu aporte. A nível cultural, estas parcerias são importantes. Porquê? Porque a Prefeitura e o Governo nem sempre há dinheiro para tudo, não é? O problema dos financiamentos é muito complicado. A Câmara também, muitas vezes, eu digo Câmara, desculpa, às vezes falha a Câmara, mas é a Prefeitura. Há determinados projetos para os quais também não tem dinheiro para tudo, não é? Portanto, há tantas iniciativas, então a Câmara muitas vezes dá o seu nome, dá o seu apoio. Imaginemos uma utilização do espaço público, que é uma coisa que tem custos. Se há um evento importante feito por um privado, se isso tem interesse para a cidade, a Prefeitura isenta a licença da ocupação do espaço público a esse privado. É uma maneira de ajudar, por exemplo. Quem diz isso diz outros eventos. Por exemplo, imaginemos que é preciso um espaço para fazer um evento cultural, uma coisa, e o privado tem a vontade e tem a possibilidade de fazer, mas não tem o espaço. Se a Prefeitura tem um espaço físico, empresta ao privado. Portanto, esta articulação entre todos facilita muitas vezes a execução. Repare, este hub criativo que eu vos falei, o hub criativo do Beato, são 35 mil metros quadrados. 35 mil metros quadrados dá para imensa coisa. Imenso. Reparem como é que é ter um espaço na cidade vazio. Ora, o Governo não ia mexer uma palha, desculpe o termo, não ia fazer nada. Porquê? Porque não tem essa função. Eu imaginava agora ir fazer um hub criativo. Não. A Prefeitura pensou, não, nós não podemos ter na cidade um espaço vazio desta dimensão sem uso nenhum. Isto tem que ser dado à cidade, à população, portanto, vamos ver o que é importante. Como os privados procuram espaços
E como é necessário, muitas vezes, concentrá-los, porque, repare, uma coisa é eu ter um espaço destes com N empresas, outra coisa é cada uma estar no seu sítio, não é? Portanto, tudo isto acaba por ser uma maneira de fazer parcerias. Isto não foi dado à Prefeitura, isto é emprestado pelo Governo, mas já sabe que vai fazer melhorias, coisa que o Governo não fazia. Portanto, a facilidade é esta. Respondi à sua pergunta, André? Sim. Uma segunda pergunta, eu acho que Londres é um caso muito interessante nesse sentido. Tornar Lisboa uma cidade criativa, empreendedora, acolhedora, como foi citado aqui, a Lisótima, Esse nome é muito bom, vou e isso usar aconteceu em Londres e foi um problema, encarecer os aluguéis e tal. Isso acaba o quê? Afastando os jovens, justamente quem você quer trazer para uma cidade criativa, né? Como é que Lisboa está lidando com essa questão específica? Está a ser difícil, porque é verdade. Isto que o André acabou de dizer é muito verdade e é este um dos graves problemas. Portanto, nem tudo é o lado bom das coisas. Nós, neste momento, temos, além dos milhões de turistas que chegam a Lisboa e que permanecem, temos, de facto, um aumento do imobiliário muito grande. A procura faz subir a oferta, claro. Neste caso, o custo, porque é impossível, neste momento, proporcionar alojamento ou espaço a toda a gente. O que é que acontece? Acontece que já começa a haver umas manifestações incómodas, não é? Os lisboetas já começam, mas para que é que a gente quer tanto turista? É que, de facto, em certas zonas a gente começa a sentir que está. Começa, graças a Deus ainda não. Não é... Porque nós gostamos dos turistas, nós somos uma cidade afável, sempre vivemos do turismo. Temos agora, além do turismo, temos todo este empreendedorismo, todo este setor criativo que mexe com a cidade e que ocupa a cidade de uma maneira incrível. O problema todo é tentar controlar até que se possa. E isso é preciso, às vezes, ter medidas pouco populares. Por exemplo, um dos subprefeitos, o Miguel, que eu conheço, Miguel Coelho, começou a ver a sua freguesia, a gente chama de freguesia, cheia de tuk-tuks. Sabe o que é que são os tuk-tuks, não é? Aqueles carrinhos, aquilo, invadem tudo. A cidade está cheia de tuk-tuks. É uma coisa aflitiva, às vezes. E ele chegou a uma certa altura e disse, não entra tuk-tuk na minha freguesia. Tá. Porque ainda por cima é a zona à volta do castelo, com uma zona de difícil acesso, porque as ruas são estreitas, não há passeios, não há estacionamento. Muito simples. Os tuk-tuks não entram. Portanto, tudo isto obriga a fazer uma gestão aos poucos e poucos, está a ver? Se noutros sítios é possível andar os tuk-tuks, ali temos paciência, não pode entrar. A questão do imobiliário e a questão dos alugueres é muito grave, porque o custo imobiliário aumentou 40%. Em certas zonas da cidade é mais caro do que em Nova Iorque. Porquê? Lá está, porque são locais em que as pessoas gostam de viver, são locais onde as pessoas se sentem bem e os proprietários aproveitaram a onda, não é? Isto posso pedir mais, toca de pedir mais, não é? Os lisboetas estão a ver que têm que sair de Lisboa para poder arranjar casa. Há pessoas que querem morar em Lisboa e já não têm, a oferta não há. Para isto, o que é preciso fazer? É preciso apoiar os proprietários. Nós temos um programa muito interessante agora, porque há pouco estava a falar com a Cainha, a propósito do património. É muito fácil, logicamente, manter um património tem um custo, não é? Tem um custo elevado, e nós temos, por exemplo, lojas antigas, lojas tradicionais, que são, especialmente na zona da Baixa, nos bairros tradicionais, que acabam por, no fundo, ser sujeitas a uma pressão imobiliária, porque o prédio tem que ser deitado abaixo, ou tem que ser transformado, ou para um hotel, ou para alojamento. E então o que é que a Prefeitura resolveu criar? Um programa de defesa das lojas tradicionais. Portanto, não se pode deitar abaixo e não se pode demolir e não se pode transformar uma loja tradicional, porque senão acaba o nosso património. Não pode. Porquê? Porque estava-se a começar a ver esta pressão. Agora este prédio... Não pode. Portanto, estas medidas têm que ser feitas aos poucos e poucos. Não quer dizer, porque a Prefeitura não pode controlar o privado, não é? Cada um pede o que quiser. Mas, e quem compra,
compra-se pode, não é? E a gente sabe que há muito dinheiro que vem para Lisboa e esse dinheiro é aplicado no imobiliário. Há imensos brasileiros em Lisboa. Imensos. Imensos, todas as nacionalidades, mas os brasileiros, os franceses, enfim. Nós, ao mesmo tempo, também temos alguns incentivos fiscais para quem vem para Portugal, e isso também traz as pessoas, logicamente. Portanto, há programas, inclusive, há apoios neste momento, tanto o Governo como a Prefeitura estão a estudar apoios a rendas subvencionadas, como se chama, que essas rendas são, no fundo, um apoio suplementar que se dá ao proprietário para que ele não se sinta prejudicado, porque, logicamente, se ele tem uma renda de 100 e ao lado há quem esteja a cobrar uma renda de 1000, há qualquer coisa que depois é desconfortável, não é? Se não há este apoio, de facto, acaba por ser complicado. Portanto, é nesse sentido que, ao mesmo tempo, vão-se criando algumas medidas. Não há situações ideais, de facto. Se a gente tira de um lado, a Cainha diz uma coisa muito interessante, se a gente puxa o cobertor de lado, puxa dos pés, vê os pés, depois puxa de lado. Portanto, não dá para tudo, mas, de qualquer modo, estamos alerta e estamos a tentar, as entidades, que isso não seja um grave problema. Ótimo. Bom, queria agora abrir para o público, aproveitar a presença da Branca aqui para fazer perguntas. Eu peço apenas que a pessoa diga seu nome ou queira se identificar, enfim. Olá, bom dia. Muito obrigado pela palestra. Meu nome é Daniel. Você mostrou pelo menos 2 planos diretores de Lisboa, né? Quer que eu ponha o slide? Tanto faz. Eu queria saber se algum desses ainda se o último, acho que foi 2005 que você colocou, né? Se Sim. ainda é o atual ou se tem um depois desses? Não, há mais. Eu não falei de todos, não é? Não é a minha função de estar aqui a falar dos planos todos, mas há um ajustamento e uma atualização dos diversos planos, porque só assim é que se pode fazer, não é? Sim. Esta forma e estas unidades mantêm-se, ou seja, o que de facto há é uma atualização. Um plano diretor municipal é muito complicado de fazer, não é? Porque, no fundo, obriga a tempo, obriga a uma participação demorada, obrigam os ajustamentos. Mas esses planos, eu não falei de todos aqui, logicamente, nós estamos em 2018. Eu creio que o último teve discussão pública há uns 4 anos. E a minha pergunta, então, eles têm uma duração de 10 anos, alguma coisa assim? Sim, normalmente os planos têm 10 anos, 10 em 10 anos, sim. E eu imagino que de 94, que foi o primeiro que você mostrou, para o atual, sim. O conceito de cidade criativa e de empreendedor para a cidade de Lisboa mudou muito. De que maneira isso se refletiu no plano da cidade mesmo, no zoneamento, nos instrumentos urbanísticos, né? De que forma que aquilo foi pensado em 94 como ideia, se concretizou no plano de maneira efetiva no atual? Como foi essa transformação pela legislação? Esta questão, a evolução de facto, e aquilo que é interessante na cidade de Lisboa é que a visão que houve há uns anos, continuou-se a manter-se a mesma, a questão de tornar a Lisboa uma cidade inovadora, criativa, tudo isso, porque este conceito já existia antes noutras cidades, não é? Nós acabámos por acompanhar o barco, não é? Mas durante muitos anos estivemos um bocadinho afastados. Esta evolução a nível do planeamento é feita também com planos parcelares. No fundo, nós temos planos de detalhe, como vocês chamam, não é? Que são os planos de pormenor, e esses planos de pormenor são, no fundo, um conjunto de planos que vão redefinindo nas diversas zonas da cidade os zonamentos mais... porque, no fundo, é preciso ir fazendo ajustamentos. Por exemplo, em 94 nós não sabíamos que íamos ter o hub criativo do Beato, não é? Portanto, porque, no fundo, depois vai havendo também o ajustamento da realidade ao plano e vice-versa. Não podemos ter um plano rígido, e não temos. Em Lisboa não há de facto as bases, no fundo, que cria densidades territoriais, cria zonamentos, portanto, zonas que são mistas ou não mistas, enfim, tudo isso acaba por, no fundo, ir também sendo ajustado. Uma das coisas que a gente não sabia é que íamos ter este boom, no fundo, não é? Portanto, este boom imobiliário que transforma ao mesmo tempo as cidades e transforma o nosso território, tem que ir também sendo reajustado. Porque imagine que você tem um plano muito rígido e depois você tem um investidor que vem e traz uma coisa fabulosa para a cidade e não está lá, não encaixa lá. Você tem que ajustar.
Senão, não está a aproveitar a onda, não é? Não está a aproveitar as coisas que antes não se previam. Os planos são bons para definir regras, porque tem que haver regras. Se não houver regras, cada um faz o que quiser, não é? Mas as regras não podem ser tão rígidas que não permitam depois fazer o reajustamento. E, logicamente, isso é que se vai fazendo com legislação, com autorizações, que no fundo nós temos a Prefeitura e temos a Assembleia Municipal, que no fundo corrobora ou não as decisões do Executivo, e portanto os planos vão se reajustando gradualmente. O interessante é não perder muito a visão, mas ir reajustando, porque imagino que em 94 tinha havido uma visão e que tínhamos posto de lado essa visão, se calhar estávamos a desaproveitar o momento que nós temos neste momento, porque de facto a cidade sempre andou em torno da parte turística. O que mobilizava sempre a cidade era sempre o turismo. Daí nós temos, de facto, uma promoção turística muito forte. E não só de Lisboa, mas do país inteiro. Nós temos o turismo de Portugal, que tem feito um trabalho inexcedente. Tem sido um trabalho excelente. Tem levado ao mundo uma imagem de Portugal que não é aquela do portuguesinho, como estavam a Cainha a dizer, não é? Que, de facto, parou no tempo, ou que temos ainda as pessoas a andarem de carroça e... Bom, não é isso, quer dizer, nós modernizamos, nós evoluímos, tivemos uma revolução em 74, como sabem, que começou a abrir o país, mas, de facto, além disso, foi preciso renovar uma quantidade de aspectos e deixar o turismo como um elemento importante, mas complementar. Logo aí os planos também têm que acompanhar. Sob o ponto de vista, de facto, de planeamento, há uma estratégia e há depois os planos parcelares que têm sido acompanhados e, portanto, daí tem havido este trabalho contínuo. Mas, de alguma forma, a rede que foi criada, interfere no zoneamento da cidade, ou o zoneamento da cidade interfere naquela rede, ou... Vai-se reajustando, então, porque assim, há zonas que não podem ser de outra maneira, não é? A gente não pode, numa zona, por exemplo, na Baixa, a gente não pode pôr indústria, não é? Na zona habitacional. A base está lá. No fundo, nós temos uma cidade com zonamentos próprios, não é? A gente tem bairros habitacionais, não vamos agora meter lá qualquer coisa só porque, entretanto, apareceu algo. Não, há esses problemas que têm que estar sempre em cima da mesa para impedir... Por exemplo, nós temos uma questão agora que é a Feira Popular, a chamada Feira Popular, que é um parque de diversão que funcionava no centro da cidade. Aquilo começou a ficar obsoleto e terminou. Vai ficar fora, numa zona onde se estudou que é melhor, tem melhores acessos, não é incomodativa para ninguém, portanto, foi uma nova... Mas ela já estava prevista. Não passou, mas foi nessa altura. Porque estas questões do investimento e do construir, há muitas vezes anos e anos de desfazimento. Se lhe disser há quantos anos é que aquela Feira Popular está para mudar, dizia que loucura, não é? Mas lá está, porque não houve oportunidade, mas está previsto e ela vai para aquele sítio. Mas depois também há discussão pública. E este espaço que lhe estou a falar, ainda não há uma decisão. Porquê? Porque há uma participação da população que não quer ver, por exemplo, ali só habitação, não quer ver ali só prédios, quer ter um jardim, quer ter espaço verde, quer ter uma zona de lazer, e às vezes é isso que faz com que o plano não seja integralmente cumprido. E aqui vem a participação popular, que muitas vezes é o que faz mudar as coisas, e isso é que é o interessante, faz a cidade mudar também em função da população que está lá a viver. Muito interessante. Bom, vamos passar aqui. Eu peço que as perguntas, por conta de isso vai virar um vídeo e está sendo gravado, façam realmente as perguntas pelo microfone, tá, gente? Vamos passar aqui agora a pergunta. Bom dia, obrigado pela viagem que você nos levou. Meu nome é José Antônio. Você mostrou um timeline ali de 20 anos. Eu imagino que, nesse período, vocês passaram por 5 eleições. Sim. Para a Câmara, né? Às vezes mais à direita, às vezes mais à esquerda, o que faz com que as prioridades mudem. O que vocês fazem para proteger todo esse programa de economia criativa, independente dos eleitos para o cargo? José Antônio é assim, a partir do momento, é evidente que a política tem diversas fases, não é? O 2005 foi até certo ponto uma viragem. Ou direi, entre 2005 e 2001 houve um interregno,
porque a gestão municipal sempre teve praticamente entregue ao Partido Socialista. Não quer dizer que houve uma outra força política que ganhou, que fez um interregno, de facto, numa estratégia que vinha a decorrer. Felizmente, depois essa estratégia foi repegada novamente, conforme eu disse, o prefeito foi o nosso atual primeiro-ministro, e de lá até agora tem havido, de facto, não só a mesma força política, mas tem havido, ao mesmo tempo, um compromisso daquilo que é importante para a cidade. Não é fácil, mas repare, se tem um projeto fantástico para a cidade, se as coisas estão a funcionar, a oposição não tem a coragem de estar a dizer que não. Portanto, o engajamento que todos têm que ter tem que ser independentemente da cor política. O mesmo António Costa tem feito no governo, por exemplo. O governo, isto é um interregno para perceber que estas coisas às vezes é preciso ter a criatividade também para governar. Tivemos umas eleições. O partido que ganhou foi o Partido Social Democrata. Só que não ganhou em maioria. E, portanto, como não iria ganhar em maioria, iria ser uma chatice, um aborrecimento, porque aquilo no plenário ia estar sempre tudo empatado, porque não havia possibilidade. E de facto, ninguém, a maioria da população, apesar de eles terem ganho, não queria aquele partido, não queria aquele governo, porque eles tinham-nos levado para situações muito graves. Nós tivemos uma crise gravíssima, nós tivemos reduções, os funcionários públicos ficaram com uma parte congelada do seu vencimento, houve uma imigração enorme, as famílias ficaram desmembradas porque as pessoas tiveram que partir à procura de facto, nós não queríamos. Ganharam porque é assim, na política e os votos é assim. O que é que aconteceu? O Partido Socialista juntou-se com outros dois partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, coisa impensável alguma vez poder irem para o governo, fizeram uma proposta ao Presidente da República e eles têm estado a governar desde essa altura, desde há 2 mandatos. Porquê? Lá está. Porque o pacto que tinha que se fazer entre todos, até hoje, mesmo não estando muitas vezes de acordo no total, para bem do país ou para bem da cidade, tem que haver este pacto. Aquilo que se faz é o diálogo, no fundo, dar a entender que aquilo é bom para a cidade. Não é fácil, porque há sempre críticas, logicamente, e nem tudo é aprovado, atenção, porque no fundo isso também não é bom, porque não é o facto de ter a maioria que se tem razão em tudo. A questão é de facto ter uma capacidade de ao mesmo tempo perceber que o que é importante para a cidade é importante para todos e não há guerra política, não pode haver. Este compromisso tem havido, vai continuar, só pode. Os tais ajustamentos que é preciso fazer, aí tudo bem. Porque, por exemplo, custa uma pessoa estar a contrariar o seu próprio projeto, ou é difícil fazer uma autoanálise muitas vezes, não é? Mas se essa autoanálise for feita com o objetivo de corrigir o que não está bem, tudo bem. Esta questão, por exemplo, da invasão turística em Lisboa, a oposição põe as mãos à cabeça, mas porquê e tal? Mas também não dá soluções. Porquê? Porque não é fácil dar soluções. O que tem que haver é um diálogo e encontrar as melhores soluções. Este pacto tem a ver com o diálogo que tem que se fazer permanentemente. Não há uma receita certa, mas é um pouco isto, não é? Respondi à sua pergunta. Muito obrigada. Dando sequência. Olá, Branca. Meu nome é Camila. Primeiro, obrigada por compartilhar esse grande case de transformação social e econômica. Muito obrigada. É realmente um grande exemplo. Eu queria perguntar para você como se deu a visão da universidade, a união da universidade com o planejamento estratégico de trazer qualificação para as pessoas, tanto do ponto de vista de inovação, tecnologia. Como foi esse salto? Porque hoje a gente percebe o olhar de grandes empresas, até centros de inovação indo para Lisboa, Singularity, o Google, o Mercedes, como você compartilhou com a gente. Então, como se deu a qualificação das universidades para formar esse novo Lisboeta? Aquilo que eu me apercebo, e como eu estou com o programa Study in Lisbon, também percebo um pouco isso, cada universidade, per si, fez a sua própria promoção, como é normal. Isto porquê? Para já porque, hoje em dia, a globalização, no que diz respeito ao ensino, é muito importante. Os investigadores vão para o local onde têm melhores condições para fazer a sua investigação.
Nós, de facto, temos uma força académica muito grande. Temos universidades que, inclusivamente, e a estratégia foi muito interessante, porque as universidades uniram-se entre si também. As faculdades e muitas universidades uniram-se para terem uma maior escala, para poderem, entre aspas, combater, não é combater, que eu não é o termo que eu queria dizer, mas perceber outras universidades que estavam a atrair estudantes. Neste momento, em vez dos estudantes portugueses irem para fora, são os estrangeiros que vêm para Lisboa. Lisboa, Porto, Coimbra, enfim. Nós temos uma rede de universidades muito grande, não só em Lisboa, mas no país inteiro. Isso é um trabalho meritório que, de facto, foi feito pelo Governo, precisamente também para levar as pessoas a espalharem-se pelo país, porque durante muitos anos, e há sempre a tendência, as cidades crescem e atraem as pessoas do interior, que normalmente são sempre locais menos desenvolvidos, Hoje em dia é o contrário, há centros de investigação que estão a ser criados no interior do país. Mas as universidades, de facto, perceberam esta globalização e perceberam que ou ganhavam escala e melhoravam cada vez mais o seu ensino, ou então perdiam o barco. E assim foi. Portanto, as universidades acabam por atrair muitos estudantes e a Prefeitura o que faz é, no fundo, juntar estes parceiros todos, estas universidades, e fazer programas. Por exemplo, esta questão de eu ir às universidades falar do Study in Lisbon é um programa que, independentemente das universidades terem a sua recepção aos estudantes, tendo a Prefeitura, acaba por, no fundo, ser diferente, acaba por, no fundo, ser um programa. E aquele programa que nós fazemos de receber os estudantes é a cidade que está a receber. Pronto, a universidade recebe, mas a cidade recebe-os todos. Este programa, de facto, tem a ver com cada vez mais as universidades estarem num ranking muito bom. Nós temos universidades nas 10 melhores do mundo. Temos o Instituto Superior Técnico, por exemplo, que é uma escola de tecnologia e de engenharias, que é uma das melhores. E, portanto, tanto essa como outras universidades, a Universidade de Coimbra, como sabem, sempre é conhecida. Portanto, a estratégia partiu muito das universidades e, em Lisboa, a Prefeitura faz um pouco esta ligação e depois lá fora, por exemplo, agora vai haver uma feira internacional nos Estados Unidos, a NAFSA, onde a Prefeitura está presente há muitos anos, e vamos estar lá presentes precisamente para mostrar Lisboa e o nosso ambiente académico. Portanto, é um conjunto de esta sinergia entre todos que depois faz a visibilidade, não é? Respondi à sua pergunta? Muito obrigada. Reforço aqui como é interessante, né, ver uma gestão pública que é um ponto de ligação, né, que ela realmente conecta os atores da cidade, né, um sonho. Enfim, vamos passar aqui para a próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Cleide. Eu estou encantada com o passeio que eu fiz por Lisboa, e ainda mais assim, honrada porque eu tive a senhora como minha guia. Foi tremenda a experiência. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nessa Lisboa criativa, acolhedora, renovadora, qual é o olhar? Como tem entrado nesses projetos a acessibilidade? Eu sou deficiente visual. Muito obrigada pela sua pergunta. O prazer é meu de ter feito este passeio convosco também. A questão da acessibilidade de pessoas com problemas de acesso sempre foi muito acarinhada e temos, de facto, diversos programas. Temos um plano de acessibilidade e esse plano de acessibilidade define não só percursos para as pessoas invisuais, com localização, por exemplo, a nível dos semáforos, as passadeiras de peões tão completamente rebaixadas, a cidade tem toda, de facto, uma mobilidade suave, muito, muito, muito bem feita, porque acabou por, no fundo, eliminar os obstáculos físicos que existiam, ao mesmo tempo que tem, a nível de ligação, por exemplo, com os transportes públicos, há de facto a acessibilidade aos transportes públicos muito facilitada, não só para pessoas que têm cadeiras de rodas, mas para invisuais. Portanto, do que eu sei, não é um projeto que eu tenha estado envolvida diretamente, mas do plano de acessibilidade, o cuidado que há com as pessoas com mobilidade reduzida e com problemas de acesso tem sido cada vez mais acompanhada. Há também sessões com as pessoas localmente, com as instituições, o fazer-se o plano de acessibilidade
levou a que antes, previamente, se tivessem feito as reuniões com as pessoas, por exemplo, as pessoas mais idosas, a terceira idade, perceber porque é que as pessoas tinham problemas, porque é que caíam, etc. Os locais onde havia quedas, onde havia algumas dificuldades de circulação, tudo isso acabou por, no fundo, ser tudo mapeado e a cidade, gradualmente, tem vindo a eliminar as barreiras arquitetónicas, que é muito importante, criando todas as faixas que nos passeios permitem o encaminhamento dos invisuais e em muitos outros, utilizando os sistemas de braille para que, de facto, a pessoa saiba onde está. Há, de facto, esse trabalho, posso depois fornecer mais informações sobre isso, através dos meus colegas, mas essa visão a todas as pessoas, a todos os cidadãos, inclusivamente os que têm este tipo de limitação, é muito acarinhado e é um trabalho que um colega meu, o Pedro Homem de Gouveia, está à frente desse plano e tem, de facto, levado à concretização física. Não é só um plano no papel, mas é, de facto, a concretização física de todas estas ações para facilitar a mobilidade de pessoas com problemas de acessibilidade, neste caso. Obrigada. Obrigado, eu. Bom, dando sequência, Ale, só você está de olho no pessoal aqui, né? Porque as perguntas estão vindo todas dali. Bom, faço eco a todo mundo que parabenizou. Acho Lisboa particularmente inspiradora do ponto de vista do turismo. A minha área é a pesquisa em turismo. Tive já 2 ou 3 vezes com a atual ministra do Turismo de Lisboa e ela tem sido constantemente inquirida se Lisboa corre o risco de virar Barcelona ou Veneza com essa questão que agora se coloca de turismofobia. Ela é muito contundente, ela diz que não, que há um cuidado para que isso não aconteça. E eu sei que isso já foi tratado aqui, mas eu queria retomar uma observação. A leitura do poder público de que a cidade é interessante para receber visitantes e depois investidores, eventualmente novos moradores, é genial. Essa releitura também do espaço público é muito boa, mas o tempo do poder público e das empresas é muito distinto. Lisboa está muito próxima de centros emissores que podem fazer voos baratos, como aqueles de 5 euros ou 10 euros. E isso baixa o perfil de consumo do turista. Vai ser um turista de final de semana, barulhento, que ocupa as zonas residenciais, fazendo muito barulho e, muitas vezes, incomodando até a prática do turismo convencional, mas que, na dinâmica do mercado, na hora que uma companhia compra mais slots de voo para Lisboa, todo mundo comemora. Na hora que alguém faz o investimento em mais hotéis, todo mundo comemora. E a crítica vem quando as pessoas chegam, né? Ou seja, um pouco tarde demais. Há, pelo menos, um olhar atento para perceber em que momento a expansão dos negócios pode ser danosa para a cidade ou isso fica para a sorte? É assim, eu posso corroborar o que a Secretária de Estado do Turismo diz, logicamente que nunca será demais, entre aspas, o turismo. Isto está na ordem do dia, porque quase todos os dias se fala disso em Lisboa, não é? No país. Porque fala-se muito dessa questão, mas será que isto volta a ter as Barcelona? Já não pode vir turistas à frente, não é? Aquilo quase somos considerados assim personas não gratas, não é? Assim como outras cidades. É evidente que tudo isto requer, está na ordem do dia e, logicamente, a Prefeitura tem esta preocupação. Tanto que tem essa preocupação que é pressionada também por diversas instituições, nomeadamente os cidadãos que se sentem lesados, não é? Mas é o equilíbrio, é o tal equilíbrio entre o investimento privado e o investimento público, entre, de facto, aquilo que cabe ou não dentro de espaços. A Baixa, por exemplo, neste momento, está a ser muito contestada precisamente por causa dessa questão dos hotéis. Quer dizer, há hotéis e hotéis e hotéis e hotéis. Quase todos os dias são inaugurados hotéis. O que de facto tem que acontecer, e a Prefeitura está preocupada com isso, logicamente, e vai tentando restringir. Quando eu digo restringir, não é restringir, proibir. Por exemplo, a questão do que eu há pouco disse, dos tuk-tuks, que é, no fundo, o acesso de pequenas viaturas a todos os recantos e mais alguns, é uma maneira, não afasta os turistas, porque os turistas, em vez de ir tuk-tuk, vão a pé, sempre iriam, não é? Sempre iriam subir ao castelo, não é preciso ir tuk-tuk.
Logicamente, nem toda a gente pode subir, mas tem que haver o tal equilíbrio. Assim como os autocarros de turismo. Há um limite, já não pode haver mais autocarros de turismo em Lisboa, porque depois não cabem nas ruas, não é? Não. Portanto, esse controle é um controle que tem que ser feito, e o equilíbrio entre não impedir o investimento, que no fundo vai trazer o turismo, que é bom para a economia local. Posso-vos dizer que aquilo que nos fez sair da crise foi o turismo. Se não tivesse sido o turismo, nós ainda estávamos lá embaixo, low. E, portanto, tudo isto acaba por ser uma mais-valia. O equilíbrio não é fácil. Não é fácil. Custa muito ter um bem e não o divulgar, não é? Ter uma coisa boa e não dizer, isto é bom. Como é que a gente vai dizer que não é bom? Não é? E, portanto, como é que a gente vai dizer às pessoas, olha, não venham para Lisboa? Nós temos, de facto, uma cidade, somos a terceira cidade do mundo de segurança, somos uma cidade segura, a gente anda na rua, não há problema absolutamente nenhum. É de facto, muito descansativo. E, portanto, a partir daí, como é que a gente vai fazer? Essa questão das companhias aéreas é muito importante. Tanto que, por exemplo, estou-me a lembrar dos Açores, e vocês conhecem os Açores sempre foram é um local paradisíaco. As pessoas não vão porque era caro. Já abriram voos mais baratos. E agora põe-se esse problema. Será que isto vai levar turistas que vão deixar aquela zona menos paradisíaca? Porquê? Porque lá fazem barulho, levam barulho. Né? Como é que a gente faz? Eu acho que a solução é o tal irmos analisando aos poucos e poucos e perceber que tudo é limitado. A cidade tem uma capacidade física, não pode aguentar mais. A Prefeitura está atenta a isso, não é? Está atenta. Por exemplo, nós quando recebemos um cruzeiro, no outro dia recebemos quantos cruzeiros? Foi uma loucura, vocês não imaginam, os barcos todos a partir pareciam tipo um engarrafamento, uma precisão. E eles despejam, entre aspas, 3.000 pessoas de cada vez. E a gente disse, como é que... Eram 5. Eu sei que fiz as contas, eram 15.000 pessoas de repente na Baixa. Disse, como é que esta gente toda vai se mexer lá embaixo? É impossível, não é? Portanto, mas como é que a gente faz? Não deixa que eles cheguem? Não pode, não é? Portanto, vamos vivendo o dia a dia. Pode ser. Eu acho que as coisas vão se equilibrando. Acho que sim. Ale. Bom dia. Quando você falava da questão de turismo, falou que tinha uma visita de 4,5 milhões. Isso fala de turismos internacionais ou também o turismo interno? Porque, só para ter uma conta, Brasil recebe 5 milhões, sendo 150.000 vezes mais grande que Portugal, só recebe 5 milhões de turistas estrangeiros. E por isso, 6 agora, de lo qual casi 50% somos argentinos. Então, pior ainda. Esperemos que diversificar um pouco. Pero, além disso, a gente muitas vezes, como falava André, a questão da promoção e da questão de gerar marcas. Muitas vezes, no Brasil e na América Latina, a gente primeiro começa a mostrar o produto sem fazer o trabalho de casa. Se bem tem uma cultura, uma tradição de trabalhar e mexer com uma da indústria do turismo, Lisboa e Portugal primeiro fez o trabalho de casa de deixar muito mais acessível, muito mais gostosa para seus habitantes e depois também para trazer turistas, ou diretamente contrataram, como faz muitas cidades da América Latina, uma super empresa consultora internacional que faz os melhores spots, que publica em todas partes do mundo e depois a gente vê o que faz. Não sei se foi com a lei ou se foi com alguém que eu estava a dizer que a nível do turismo, e isso de facto o Governo tem sido inexistível, a promoção turística que tem-se feito do país ultimamente tem sido de muita qualidade. E o turismo não existe só em Lisboa. Estes 4,5 milhões eu não trago, não sei quantos portugueses é que são, mas a maior percentagem é de facto estrangeiros. Posso depois te mandar se quiseres, eu vou tentar saber dos 4,5 milhões quantos é que são os nacionais. Mas, para todos os efeitos, tanto os nacionais como os estrangeiros são turistas, são todos turistas, não é? Já não conto quando nós somos turistas na nossa própria cidade. Eu gosto muito de vez em quando de fazer turista na minha própria cidade, sentir que estou noutra cidade qualquer e vou dar uma voltinha para Lisboa. Até, inclusive, de poder ficar num hotel na própria cidade é muito giro. Mas, pronto, é ótimo, não é? Mas, relativamente ao turismo, logicamente que há um trabalho muito bem feito do turismo de Portugal. Nós tivemos um secretário de Estado do Turismo, o Adolfo Mesquita, que por acaso não era socialista, que é um rapaz, um jovem. Ele foi inexcedível. Lá está, aqui não há cor política. Não pode haver cor política. A estratégia que definiram naquela altura,
que já vinha atrás, porque nós temos uma estratégia de turismo já há muitos anos, não é? Precisamente porque o turismo é aquilo que nos tem dado ajuda, apoio à economia. Para mudar precisamente essa imagem que Lisboa e que o país tinha, que éramos um país atrasado, que éramos um país onde não tinha... Não, hoje em dia as pessoas chegam e ficam surpreendidas. É verdade que esse trabalho foi um trabalho feito pelo Governo, a nível nacional. Eu própria me espanto, como eu às vezes vou pelo país e vejo coisas que eu digo, como é que é possível, coisas tão belas. Eu trabalhei 6 anos no Nordeste do país, Miranda do Douro, aquela zona do Nordeste. Nos anos 80, portanto, reparem, já foi há muitos anos. E quando eu me vi embora, já começava a mexer uma quantidade de coisas. Hoje em dia, olha, turismo rural, restaurantes fabulosos, alojamentos maravilhosos, o Rio Douro está repleto de coisas de qualidade, não é turismo de qualquer maneira. Portanto, nós temos, de facto, o país tem apostado em promover turismo de qualidade. Quando há bocado estava a dizer, a propósito das low cost, e a propósito das viagens baratas, de facto, por exemplo, houve uma altura em que o nosso Algarve, que é toda a província do Sul, era conotada com o turismo de pé descalço. Era aquilo que intitulava-se o turismo de pé descalço, porque era tão barato, que toda a gente vinha para o Algarve. Portanto, aquilo começou a ter, inclusive, sob o ponto de vista arquitetónico e urbanístico, muito mau. Porque qualquer coisa, pronto, era para o turismo. Mas o turismo não havia diferenciação. E Portugal conseguiu ultrapassar essa situação e promover, por exemplo, Espanha teve mais dificuldades, o sul de Espanha teve mais dificuldades, eu não conheço a realidade espanhola, mas na altura dizia-se que Portugal conseguiu recuperar a qualidade dos investidores, dos empreendimentos. E, de facto, hotéis, restaurantes, alojamento local, tem sido, de facto, um trabalho inextível. E, portanto, a questão da qualidade, essa promoção é feita pelo Governo, não é entregue assim a qualquer pessoa. É feita pelo Governo, o turismo de Portugal tem esse trabalho e nós, em Lisboa, temos a associação, a ATL, chama-se Associação de Turismo de Lisboa, que está associada à Prefeitura também e engloba todos os parceiros turísticos, portanto, todos os agentes turísticos, as agências de viagem, todos eles são parceiros da ATL, precisamente para estar tudo sintonizado para que a promoção seja uma promoção de qualidade. Respondi, Alain? Bom, lembrando que a gente está caminhando aqui para o final do evento, vamos à última ou penúltima pergunta. Boa tarde, meu nome é Flávia, e eu gostaria de saber uma coisa que não é facilmente mensurável, é a sua opinião a respeito. Pelo que eu entendi, a participação cidadã, do cidadão lisboeta ou do português, foi muito importante em toda essa transformação. Quanto que o orgulho cidadão ou patriotismo, se falamos a nível nacional, influenciou em toda essa transformação e se houve um momento em que esse orgulho diminuiu, por exemplo, agora, depois da crise, nesse momento de imigração forçada, se havia esse sentimento de não ter orgulho pela cidade e como isso foi trabalhado, se isso se perdeu, como houve esse resgate e quanto foi importante para essa transformação da cidade. Muito obrigada, Flávia. Eu acho que a questão do orgulho é uma coisa que, de facto, e dizia muito bem, não é mensurável, logicamente. Nós podemos sentir no dia-a-dia se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão bem, se as pessoas estão... Porque na conversa que a gente tem, é evidente que há sempre quem não esteja de acordo, há sempre os pessimistas que acham que está sempre tudo mal, não é? Mas o nosso orgulho, como eu disse, surgiu muito pelo facto, e surge pelo facto de nós sermos visíveis a nível mundial, como sendo um país que conseguiu sair da crise, que ultrapassou a situação, sem ser através de uma contínua... como é que é dizer, de toda aquela privação que nós fomos, a tal crise era, no fundo, parecia que nós estávamos condenados a isso. O orgulho surgiu, primeiro que tudo, quando nós tivemos a Expo 98. O receber tanta gente e termos um espaço da cidade, é que a cidade cresceu de uma maneira orgânica. Portanto, como eu disse, a cidade foi crescendo, desde o tempo dos mouros, eles ocuparam, a cidade foi crescendo gradualmente, não é? Sobrepondo layers sobre layers, e, portanto, tinha um crescimento normal, sem um grande boom.
A Expo 98 e o facto de nós termos tido novos edifícios, para já, a tecnologia, por exemplo, entrou em força, não existe fios à superfície, é tudo por condutas subterrâneas, o lixo, a eletricidade, tudo, as infraestruturas estão todas subterrâneas, portanto, foi uma nova visão da cidade, uma nova maneira de construir um território que depois ficou. Portanto, nós não fizemos como em Espanha. Em Espanha, por exemplo, eles tiveram a Expo em Sevilha e isso ficou completamente... A Carturra, que é no fundo o sítio onde eles fizeram a exposição, tornou-se um deserto, porque os edifícios foram demolidos, muitos deixaram... E eles não conseguiram regenerar aquilo. Quando a Expo foi feita, foi a pensar que tudo aquilo que se estava a fazer iria servir a cidade para depois. E aqueles edifícios que eu vos mostrei são, de facto, equipamentos. A gente vai à Expo ver um grande evento. Agora, por exemplo, a Eurovisão, que é aquele concurso de música que está a decorrer, é no Parque das Nações, na Grande Arena. Porque nós não tínhamos também equipamentos a grande escala. Como não havia grandes equipamentos a grande escala, nós não podíamos receber esses... Isto é uma bola de... Não temos equipamentos, não podemos receber. Não podemos receber porque não temos equipamentos. Então, a partir daí, nós conseguimos receber grandes eventos. Aí começou o nosso orgulho como cidade. Afinal, nós também temos, como as outras cidades, temos bons edifícios, temos tecnologia e até já recebemos tantos eventos. O Rock in Rio, que eu falei há pouco, por acaso não é feito nessa arena, mas é feito num parque municipal fabuloso, que também não era utilizado pela população. Era um sítio enorme e com um espaço fabuloso, parece que foi feito de propósito para o Rock in Rio e para os festivais, porque aqui tem uma pendente e a gente consegue, de facto, ter uma visão. Lá está. Tudo isso começou a dizer, nós somos uma cidade, temos de ter brio. Com a crise acabou por, no fundo, não acontecer muito isso, porque é assim, então, mas nós temos uma cidade, então agora é por causa do governo que a gente agora vai entrar em crise. Não. E isso, por exemplo, com todo este apoio para o empreendedorismo, o microempréstimo, as microempresas, tudo isto, aqueles que não quiseram partir, ficaram. E, no fundo, disseram, não, nós somos capazes, nós conseguimos, agora não temos que ir embora. Esse brio acabou por nos ajudar também a fazer da cidade um local ainda melhor. Porque, desde a restauração, teve uma volta, já tínhamos restauração de qualidade, mas nós chegamos a sítios super bem decorados, com um cardápio fabuloso, tudo muito bom. Depois há toda a reinvenção da cozinha portuguesa, da gastronomia tradicional. Tudo isto é uma inovação e, portanto, isto faz-nos orgulhosos. E, portanto, não houve propriamente... Há momentos em que a gente fica um bocadinho mais em baixo, mas, de facto, nós estamos orgulhosos da nossa cidade e do que se tem conseguido fazer. Não é mensurável, mas vê-se pelas pessoas. As pessoas estão felizes lá. E conseguem, com certeza. Vocês são um povo tão afável, tão simpático. Vocês são tantos, podem fazer tanta coisa, tantos milagres. Vocês são... Só aqui em São Paulo são mais do que Portugal inteiro, senhores. É uma coisa enorme, enorme. E, de facto, vocês têm uma capacidade, vocês são maravilhosos, digam lá. Têm coisas maravilhosas também. Nós somos tão pequeninos, ali uma cidade pequenininha, um bairrinho de São Paulo. Oxalá, Branca, chegaremos lá, viu? Tenho certeza que todos torcem por isso. Como vocês todos, vocês são super criativos também, têm coisas maravilhosas. De facto, é assim, há momentos de cidades, houve momentos muito maus, não é? Há alguns anos, mas desde que a gente entre na onda, depois é surfar a onda, não é? Como dizem os jovens, estamos a surfar a onda. E, portanto, aí é o que é mais importante. Perfeito. Bom, tenho certeza que a gente ficaria por muito mais horas aqui discutindo e debatendo. Realmente é muito inspirador para uma capital como São Paulo ouvir esse exemplo de Lisboa. Só que, felizmente, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Muito obrigado, tenho certeza que respondo aqui por todos. Foi uma satisfação, uma honra conversar contigo e te ouvir, mesmo que por apenas 2 horas. E eu passo aqui a palavra, então, para a Cainha, para as considerações finais. Peço desculpa, mas a honra é minha, muito minha. Essa não me atira. Bom, Branca, brigadíssima. A gente estava seguindo, né, as redes sociais, os posts, muita gente dizendo, eu deveria estar aí, a gente deveria mesmo, não sabe o que perdeu, mas a gente está gravando, depois vale a pena ver de novo, vocês poderão seguir. Aliás, um anúncio só paroquial que eu esqueci de fazer no início. Se alguém tiver algum problema em aparecer, por favor, avise, a gente escolhe cenas em que a pessoa eventualmente não apareça. Precisamos dizer isso? Mas agradeço muito pelo... Oi? Pois é, hoje em dia está difícil, né, Zé? Hoje em dia a gente já não sabe mais quem... Bom, enfim.
Mas queria agradecer muito por uma das várias menções que a gente teve ali na Ciência, pelo banho de inspirações, né? A gente soltou pedacinhos de imagens, eu acho isso, nossa, de um alento enorme, né? A gente fica sempre falando, ai, meu Deus, será que dá, será que não dá, falta muito, não falta? Mas o meu lado otimista, né, me permite fazer só uma consideração nessa linha que a Branca pega, das coisas que a gente tem acontecendo, das coisas que a gente tem que se orgulhar. O caso da virada sustentável, né? Vamos combinar, o André aqui na minha frente. Poxa vida, a gente transformou a virada no que a virada é, graças a essa catálise incrível que o André e a Mariana fizeram, e que agora já percorre o Brasil inteiro. Essa própria arena, né? As coisas que a gente vê brotando aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, acho que realmente a gente tem muito do que se orgulhar. Talvez não na magnitude e na velocidade que a gente gostaria, mas questões como essa de participação cidadã, de exigência, de fazer com que, no final, a coisa seja tão preciosa e demandada pela população que o político de plantão não se atreva, né, a tirar da frente, porque senão o custo é maior do que manter. Eu acho que aí a gente está num bom momento para debater isso e, claramente, trazer uma inspiração, como é que você, a profusão do que você traz, deixa essa sala transbordante, né? Então, mas tem muitas coisas inspiradoras. Então, a gente está vendo mais uns 5 encontros desses. Aqui né? um intercâmbio. Agora vai lá ao Lisboa falar de São Paulo. Tá vamos bem? lá. A gente já está combinando de fazer um charter, a gente daqui a pouquinho aparece lá. Mas agradeço muitíssimo mesmo, Branca. Agradeço demais, André. O André é de tanta generosidade que hoje é aniversário do filhote dele. Daqui a pouquinho começa a festa, ele está aqui conversando com a gente. Então, sem mais delongas, agradeço, obviamente, a vocês, né, porque sem vocês não tem graça a gente conversar. E já queria fazer aqui o convite para os próximos encontros. O Ali me passou o script antes que eu esqueça. Dia 26, agora, daqui a 2 semanas, a gente vai ter, pelo projeto Diálogos Startupeiros, que é o que entremeia este, uma conversa incrível sobre distritos de inovação e de transformação urbana. A gente pegou propositadamente o caso do Porto Digital, que, como vocês sabem, Recife escolheu a parte do Recife antigo, né, para ter uma outra dinâmica na cidade. A gente sempre defende a importância dessas dinâmicas inovadoras estarem vinculadas ao espaço urbano e não levitando sobre ele. E um caso em dobradinha do Porto Digital de Paris, que é da Paris & Co. A gente vai trazer o Loïc Dosseur, que é a pessoa que cuida dos projetos, dos programas de inovação da cidade, e que, propositadamente, na lógica que é a de sempre de Paris, a gente reconhece até no metrô, né, é o que eles chamam de federalizada. Então, eles distribuem os espaços de inovação pela grande Paris, inclusive, não só pela cidade, embora tenham a Station F, que é o maior campus de startups do mundo, com 1.000, etc. Mas eles têm essa preocupação de dispersar a inovação. Então, acho que são 2 casos também incríveis para a gente conversar, né? Como é que que modelos de inovação a gente quer para as nossas cidades. E daí, no dia 9, dando sequência a este projeto, a gente tem aquele que eu anunciei rapidinho no início, sobre o caso de Buenos Aires. A gente vai trazer o Henrique Avogadro, que é secretário de Cultura da cidade, e que, anteriormente, esse cargo, 2 cargos anteriores, ele foi a pessoa responsável pelos distritos criativos que tanto nos encantam, né? O Centro Metropolitano de Design, o Distrito Criativo do Audiovisual e tudo isso, e é um grande defensor e articulador e realizador de economia criativa no espaço. Então, são 2 encontros que eu acho que vão dando, certamente, esse lastro, esse legado incrível ao qual a Branca tanto contribuiu hoje para a gente atiçar novas ideias e fazer acontecer nas nossas cidades. Então, por favor, a gente aguarda vocês, participem destes e dos outros. São 22 encontros ao longo do ano, um mais gostoso do que o outro, e a gente sempre sequestra depois o palestrante, o mediador, quando possível, e o filhote de 6 anos não faz concorrência, para a gente dar uma volta para São Paulo, e agora, provavelmente, a gente vai levar a Branca e o Jorge para o Mercadão, para o famoso sanduíche de mortadela. Então, fica à vontade. Não me faças mal, porque eu já engordei tanto aqui. É a vingança do pastel de nata. É terrível, terrível. Como vocês... Meninos, obrigadíssima pela presença de vocês. Se alguém não estiver recebendo a programação e quiser receber, a gente deixou uma folhinha ali em cima da mesa para marcarem o e-mail, e a gente vai lembrando vocês da programação que seguirá até dezembro. Um excelente fim de semana a todos. Obrigada de novo. E a gente aguarda vocês dia 26.